Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando aqui o Quarta Dimensão. Temos aqui o nosso segundo episódio do Quarta Dimensão. O primeiro episódio foi com o Primo Dev e agora estamos aqui com o Caio, o codista. Tudo bem, Caio? Como é que você tá? E aí, Marlon, tudo bom? Pô, Tranquilo. tô bem, cara. Tranquilo por aí. Por aqui tá tudo tranquilo também, né? Começando mais um episódio do podcast, um dos braços da Bimo, né? Da empresa que a gente faz parte, que é uma software house, né? E aqui seria um braço cultural dessa empresa, que a gente tem em mente criar um conceito de comunidade envolvendo também a boa parte da bolha dev e também áreas de tecnologia, entretenimento, para criar uma comunidade em torno da empresa. E eu queria saber de você, Caio, um pouco mais sobre a sua história. Eu sei que você agora está em João Pessoa e tal, mas da onde você é? Da onde você é primeiro, né? O seu nome é conhecido na bolha dev como codista. Da onde veio essa ideia? Da onde veio também essa vontade de estudar programação, de já ter 7 anos de experiência? Se você puder brevemente contar um pouco sobre você, seria muito, muito bom. Opa, beleza. Bom, meu nome é Caio Borg, eu sou de São Paulo, da capital. Nasci na Moca, mas morei muitos anos ali na Vila Alpina, perto da Vila Prudente. E, pô, meu pai é programador. Então, Ah, que minha massa. história com a programação, vem desde quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos que eu comecei a me interessar, assim, por site, por HTML. E naquela época, 14 anos atrás, mais ou menos, eu assistia os vídeos do Gustavo Guanabara, né? Esse foi o começo, assim. Grande Comecei a Guanabara. aprender Uhum. HTML, CSS no Notepad, depois Caramba. migramos para o Notepad++, e aí esse foi o meu primeiro contato, assim, fazia uns sites para umas bandas que eu gostava, eu ia sempre copiando o que ele ia fazendo, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois tentava adaptar para algum projeto meu, Uhum. para não perder. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu prestei vestibulinho para ETEC. Lá em São Paulo tem escola, ensino médio com ETEC, né, Com com curso curso técnico, né? Como se profissionalizante. fosse, hoje em dia tem EP, né? E também tem IF, que é Instituto Federal, aqueles que tem um ensino médio com técnico, né? Isso, a gente Entendi. chamava de integrado, né? Então era ensino médio integrado com ensino técnico. Eu, E eu, aí, fiz, de eu fiz primeira, eu não também. passei. Ah, que bom. Eu fiz pra eletroeletrônica, na real. Da hora. O meu era para informática, chamava. E Uhum. aí, era um curso bem abrangente, assim, ele pegava tudo, pegava Linux, Windows, redes, pegava Excel, todo o pacote Office, e pegava um pouquinho também de Java, C Sharp, JavaScript, HTML, mas sem nenhum framework, assim, Puro, um né? pouquinho de Uhum. PHP, banco de dados, foi muito bom, assim, bem completo, e me ajudou bastante a entender o que que era programação, né? E aí ali eu consegui ver que eu gostei, né? Foi algo que eu realmente queria seguir. E a grande maioria do pessoal que fez comigo da minha sala acabou não seguindo, acabou não gostando da computação, e teve eu e mais alguns que acabaram curtindo e acabaram seguindo na área. E O aí. pessoal, só interrompendo aqui, desculpa. Aham. O pessoal que tava junto com você lá na época, nesse ensino médio técnico, né? Muita gente parou no caminho, você diz assim, de ter terminado pelo menos o curso técnico e não seguiu? Ou a maioria, tipo, realmente saiu do ensino técnico, assim, e teve uma desistência? Como é que você sentiu Não, isso? terminou. A grande maioria terminou porque lá, como estava atrelado com o ensino médio, era Precisava difícil de pro ensino médio. você. Uhum. Isso, era meio obrigatório você terminar. Era muito difícil você desassociar do técnico. Você ia ter que entrar com algum recurso com a escola. Era muito misturado as aulas. Então, por exemplo, era das 7 da manhã às 3 da tarde. Mas não era um período só técnico e um período médio. Não, a gente tinha, as aulas eram bem misturadas. Então, eu tinha aula de, sei lá, web, e aí logo depois eu tinha aula de português. E aí depois Uhum. tinha aula de. Então, você não conseguia mesmo. Você teria que ou trocar de curso, mas era também, você precisava prestar vestibulinho, né? Precisava prestar uma prova. Então, a grande maioria terminou. Na verdade, todo mundo terminou. Só que o pessoal acabou não seguindo na área, né? Foram fazer outras coisas, foram fazer marketing ou direito, Isso né? aí O era mais ou pessoal menos acabou. que ano, assim, pra gente se situar um pouco? Ó, eu entrei na faculdade em 2016, então isso daí foi de 2013 a 2015.
Então, 2013, Hum. 14 e 15. Nesse ano já não tinha assim um interesse grande do pessoal em programação? Tipo, o que que você acha que foi essa barreira de dificuldade assim de entrada dessas outras pessoas que tiveram, né, a mesma oportunidade que você, tiveram aquele mesmo contexto ali, só que elas acabaram optando por não seguir na área. Você acha que tem um conceito muito de afinidade da área sobre a pessoa gostar Eu realmente? acho. Então, eu acho que tem uma questão de afinidade e tem muito uma questão de quebra de expectativa. Foi algo que eu vi acontecer na faculdade também, com menos frequência. Mas o pessoal entra achando que é uma coisa, né? Geralmente a galera gosta muito de jogar videogame. Tem Sim. muitos desses casos assim. Então, adoro jogar videogame vou fazer informática. Aí Uhum. chega lá e vê que não é tão fácil fazer um jogo, porque desenvolvimento de jogo é bem difícil, envolve muita matemática, né? E física, pelo menos naquela época, né? Eu não entendo muito mais ultimamente, mas então acaba achando muito diferente. E aí se desanimava e acabavam saindo ou migravam de outras áreas. Então, realmente, foi uma minoria do ensino médio que acabou seguindo carreira. Na faculdade já foi mais gente, mas ainda assim teve uns, sei lá, uns 40, uns 10, 15 desistiram ainda. Isso já em 2016. Entendi. Mas eu acho que é uma questão mais de afinidade mesmo. É porque eu acho que eu posso falar um pouco sobre isso, porque a gente consegue entender até a última conversa no podcast que a gente teve com o primo. Hoje em dia, né, eu perguntei até o ano de 2015, mais ou menos, perguntando se já não tinha esse boom, assim, da questão de programação, da área, assim, né, ser tão Uhum. falada. E porque hoje em dia é muito falada, né? E aí acaba tendo aquelas falsas promessas, né, de salário, tipo, 6K em 6 meses, tá ligado? Então, tipo, o pessoal acaba entrando na área não porque gosta de tecnologia, não porque, sei lá, teve alguma influência como você teve, em questão do seu pai que era programador, ou tem alguma afinidade na área, mas sim porque elas almejam, sei lá, em 6 meses ter um salário de sênior, tá ligado? Em 6 meses de ser um Sim, salário de pleno. Então com certeza. não é meio que uma motivação tão grande para permanecer. Porque na hora que você vê que tem um problemazinho num código chato, sabe? Que você passa uma noite sem entender, tentando entender a sintaxe de alguma linguagem, lógica, aquela barreira de entrada que é difícil às vezes para algumas pessoas, o cara ele Sim. não se mantém na área, tá ligado? Tipo, não tem uma motivação Com maior do que. certeza. Não, e na época ela não era uma área glamurosa. Na verdade, muito pelo contrário. A TI, assim, ela era meio mal vista, não era uma área admirada. Eu acho que essa admiração veio muito no pós-pandemia, né? Quando a Uhum, pandemia forçou tudo a ser online, isso sim. acabou inflando os salários, né? Aumentando o salário da área, do curso, e acabou trazendo maior visibilidade. Mas antes, quando eu entrei na faculdade, era até difícil. Não era tão comum o pessoal, sei lá, estar empregado enquanto está fazendo faculdade. Era mais estágio, mais no fim do curso. Então não estava também o mercado mega aquecido. Pelo menos não aonde eu fazia, lá em Rio Claro. E então isso é recente. E assim, eu acho que é complicado. O pessoal que está entrando na área agora tem que tomar cuidado com as expectativas. Tem que gerenciar as expectativas assim. É uma área boa, eu gosto muito do que eu faço. Tem gente, conheço muita gente também que não gosta e só tá na área pelo dinheiro, assim, eu acho que tá tudo bem também, mas você realmente não pode cair muito nessa conversa aí de promessas em pouco tempo, que isso aí é balela. Uhum. Voltando um pouco para a história, você saiu lá da ETEC, né? E no técnico de Certo. informática e direto já ingressou na faculdade, já foi para ciência da computação, teve um. Isso, é. Fui direto. No terceiro ano eu fiz um cursinho, né? Então fiz um cursinho lá no Tatuapé, né? Eu morava na Vila Prudente, estudava na Moca e fazia um cursinho no Tatuapé. Então eu saía de casa às 7 da manhã, voltava meia-noite, mais ou menos. Sete não, 6 da manhã, né? Porque chegava às 7 na escola. Uhum. Então no terceiro ano foi um ano bem puxado, assim. Fiz cursinho, fiz bastante simulado para conseguir entrar na faculdade. E aí eu passei na Unesp de Rio Claro, que era a que eu mais queria na época, assim. E, e aí, pô, e aí mudei, né? Mudei de São Paulo, eu tinha 17 anos quando eu saí da casa dos meus pais, fui morar numa república, junto com 12 pessoas, 12 Caramba. devs. E E aí, tinha muita briga pra contar. cara, não tinha muita briga não, a gente conversava, tinha uma reunião todo mês, então a gente Ah, então é sentava organizado.
Era organizadinho, tinha planilha de conta, Ah, tinha sim, pô. escalação da louça. A louça era sempre o pior problema, assim. Sério? Mas cada dia um tinha que lavar a louça. Só que aí, se você não lavava, você acabava salvando o pessoal da frente, né? Aham. Então, e aí com isso, a gente tinha algumas pessoas que sempre não lavavam, né? Então você já Uhum. sabia que um cara era ruim de lavar a louça, e aí o que que você fazia? Você fazia se você era depois dele, você fazia um jantarzão, né? Sujava bastante Gerava louça louça um pra dia antes, caramba. porque você sabia que você ia ser salvo no dia seguinte. Então isso Aham. acontecia. Só que é ruim, né? Porque aí travava a louça da casa inteira. Então, mas de resto dava super de boa, assim, era super bacana. Tenho amizade com todo mundo até hoje. Que massa, cara. Muito, Des- muito bom. E Desses aí, aí, eles, bom, eles continuaram na área, então, né? Desses que moravam com você, assim, a maioria. continuaram na área, todos continuaram na área. Que O massa. pessoal que eu conheci na faculdade, poucos desistiram. Uhum. E os que desistiram foi mais no primeiro ano mesmo. E geralmente todos nessa pegada aí. O pessoal entra achando que entra querendo desenvolver jogo, vê que, pô, primeiro ano da computação, pelo menos na faculdade que eu fiz, você vê pouco computação. Tem Sim. duas matérias de computação e o resto era mais matemática, cálculo, física. Então, era muito pesado, assim, a ciência da computação no primeiro ano. E, e aí você vai começar a ver mesmo estrutura de dados só no segundo ano e se aprofundar mais. E banco de dados era só no terceiro ano, então, e não é o banco de dados que a gente está acostumado também, é teoria de banco de dados. Sim, fazer Então todo. Você desenhar o banco de dados ali, ter modelo de entidade de relacionamento, ter todo esse isso, negócio aí. isso. Mas como que funciona por baixo dos panos? Como é que Sim, funciona um index? Como é que funciona uma B-tree, né? Como é que funciona bom, enfim, o select, né? Que são tudo árvores de grafos e tudo mais. Então, é muito, muito teórica a faculdade de ciência da computação. Mas é uma eu base, gostei. né? É uma base boa pra quem. Porque geralmente o que acontece muito, né, do pessoal que. Eu até ia perguntar isso, né, pra você, Aham, sobre a questão dos influenciadores que hoje em dia pregam a palavra de que o dev, né, de que uma pessoa que está trabalhando na tecnologia, ela não deve. Ela não precisa fazer uma faculdade, não tem importância a faculdade. E como você fez sim. uma faculdade, né? Tá quase se formando, né? Ou já se formou? Aham. Não, já me formei. Me Já se formei formou. em agosto do ano passado. Em agosto, certo. Você que, como uma pessoa que fez tem tanto um ensino técnico como um de graduação, né? O que você falaria para, Uhum. tipo, essas pessoas que, né, estão nas mídias sociais falando que não é preciso, não era necessário, que fica tirando onda falando que é uma esquina, sabe? Esse pessoal que fala que Sim, não precisa de graduação para se tornar um bom desenvolvedor. Qual é a sua opinião sobre isso, mais ou menos? cara, boa, é um ponto polêmico, é difícil de cravar assim para todos os cenários. Eu conheço gente que nunca fez faculdade, está super bem colocado no mercado. Conheço gente que fez faculdade também e não está muito bem colocado no mercado. Eu parto do princípio que é o seguinte, é um a mais, é um conhecimento muito importante que você vai ter ali na faculdade, mas também tem vários tipos de faculdades, né? Uhum. A ciência da computação, eu acho que eu gosto de fazer a seguinte analogia. Sei lá, se você é um bom motorista, você não precisa entender como é que você cria um carro. Eu acho que a ciência da computação, ela te ensina a criar o carro, ela te ensina a desenhar a roda, a pensar no volante, a, pô, então tudo que envolve ali a engenharia mecânica, sei lá, de um carro, né, no caso da computação, você aprende. Então eu aprendi sobre hardware, aprendi sobre software, aprendi sobre cálculo, como é que funcionam os algoritmos, toda a base teórica. Então qualquer área que você conseguir você quiser ir, depois da ciência da computação, você tem uma bagagem muito boa. E você sabe, na faculdade, eu acho que ela te apresenta um universo de assuntos que você sabe o que você não sabe. Eu acho que isso é muito importante, porque antes de você entrar na faculdade, ou se você não faz, você aprendeu a programar sozinho, beleza, mas você não tem ideia do que você não sabe, de todo o conhecimento que você simplesmente nunca foi apresentado, nunca encontrou, então não tem como você saber. Na faculdade, você acaba vendo um pouquinho de cada coisa, então você sabe o que você precisaria aprender se você fosse fazer alguma coisa. Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Se eu fosse trabalhar hoje com hardware, eu sei que eu precisaria estudar sobre física, sobre circuitos elétricos, sobre como é que funciona o processador, sobre como é que funciona o microprocessador, entendeu? Então, porque eu já vi, eu precisei disso na faculdade. Então, acho que se você só trabalha com programação sem a base teórica da faculdade, não é que você vai ser um mau programador,
E pode ser que você chegue longe também, mas a ideia da faculdade é ela te apresentar mais ferramentas para você conseguir usar, entendeu? Uhum. É E aquela aquilo não questão da significa que curva de não. aprendizagem, né? Basicamente. Tipo, como você falou que tem certos. A faculdade ela serve, né, pra te apresentar certos assuntos que você não iria saber, né? Ele meio Uhum, que te fala: olha, você tem que abaixar um pouquinho a bola. Tem áreas assim que você sabe por cima que você não sabe nada, entendeu? É aquele com negócio que. certeza. A faculdade, eu acho que ela é, pô, ela é muito boa nisso daí, para você Uhum, ver que você não sabe nada, na verdade, assim, porque ela te deixa humilde, né? Quem nunca tomou pau numa matéria, né? Ou teve muita dificuldade, porque a faculdade, assim, é muito difícil. Você precisa estudar muito para chegar numa prova. Às vezes você se dedica o máximo que você conseguiu, chega numa prova e vai mal e não passa, e tem que se dedicar de novo. Acontece direto. Ou então você vê, você estuda sobre pessoas também incríveis que chegaram, pô, estudaram 10, 15, 20 anos para conseguir construir uma coisa que você usa hoje. E aí você se coloca um pouco no seu lugar. Você fala, pô, acabei de entrar na faculdade aqui, né? Eu achava que eu sabia. E isso acontece também, acho, por causa do ensino técnico, né? Pô, entrei e falei, ah, não, beleza, já fiz ensino técnico, já sei programar em Java, C Sharp, vou arrebentar, isso aí é de boa. uhum, E aí, pô, primeiro semestre, beleza, foi tranquilo. No segundo semestre já falei, opa, peraí, não é bem por aí, né? Pô, o que que é uma lista encadeada? Não sei. O que que é uma fila, uma uma pilha? Como é que pilha. eu monto isso? Como é que funciona isso? Como é que Trabalho funciona a com alocação de ponteiro em memória? C, um bocado de coisa aí. Isso, estrutura de dados, como é que Aham. funciona uma tabela hash, como é que funciona um índice, mexer com árvore, então, rotação de árvore binária, balançamento de árvore, tudo isso são Algoritmo em coisas que grafo. se você não trabalha numa área muito específica da computação no mercado, você não vai aprender naturalmente. E é Uhum, muito difícil e não é natural que o dev aprenda isso sozinho. Então a faculdade, eu acho muito valiosa, assim. Assim, enquanto eu estava fazendo, eu só queria terminar. Assim, eu estava aprendendo, mas é chato, é cansativo, né? Você precisa se dedicar bastante. Então é frustrante. Acho que todo mundo, a gente tem ótimos exemplos também de pessoas fora da curva que acabaram largando da faculdade e deu super certo. Então acho que é normal no estudante de computação querer largar a faculdade também para e achar que não é necessário. Mas eu hoje em dia eu vejo com outros olhos. Eu acho uhum. que foi muito bom, e que ainda bem que eu terminei também. Eu vejo também, tipo, não é nem a questão do cara que tá dentro da faculdade, ele pegar esses argumentos pra querer sair, mas também, tipo, o cara que ele não entrou na faculdade e quer realmente se tornar um autodidata e tentar estudar e Uhum. trabalhar, porque, como você disse, né, é uma pergunta meio complicada de se fazer, porque tem certas ocasiões diferentes, né? Por exemplo, tem uma pessoa que ela Sim, não consegue se manter na faculdade, por exemplo. Porque faculdade realmente vai te custar muita cabeça, vai te custar muito com tempo certeza. e não te garante que tu vai estar ganhando, tipo, um salário ali, alguma coisa, se você não tiver algum tipo de bolsa, auxílio de permanência na faculdade, por exemplo, de se manter 4, 5 anos, né? Às vezes leva um ADP em uma matéria, e essa matéria é pré-requisito de um bocado, aí tu fica mais tempo. Sim. Então, tipo, depende de Isso é um caso assunto para caso. assunto muito importante também, que a gente sempre teve esse debate da permanência, sempre foi um problema, é muito complicado. E eu entendo, e assim, tem gente que conseguiu sem, mas eu acho que, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, assim, do meu conhecimento, são exceções. Infelizmente, assim, eu acho que dá, mas eu sou do time que eu sou a favor de fazer a faculdade. Uhum, Mas é claro, é aquilo também, se você não consegue, pô, tenta ir por outros meios. É uma decisão muito pessoal, para uhum, ser sincero. Por isso que eu não gosto de cravar, né? Então, é isso. Você consegue. Hoje em dia tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo gratuito, inclusive, né? Ótimos cursos, tanto no YouTube quanto tem muito artigo no Medium. Então, dá para você começar, mas se você quer se aprofundar, você quer ter um norte, né? Um guia do que fazer, uma ajuda. Tem um outro ponto também, que hoje em dia, como tem muita gente tentando entrar na área, tá muito difícil esse primeiro emprego. Eu tenho conversado com bastante gente que está tentando cargos júnior e eu tenho visto que o mercado realmente tá muito complicado de entrar. A faculdade, ela acaba te trazendo também um networking, né? Que é o pessoal fala. Então, isso me ajudou muito. Quando eu entrei na faculdade,
tanto pelo fato que eu morava na República com pessoas mais velhas, né? Então, com a galera do quarto, quinto, às vezes sexto, sétimo, oitavo ano, e essas pessoas já estavam alocadas, inseridas no mercado de trabalho. Então, acaba sendo uma ponte, né? Você tá na faculdade, você conversar com alguém que já está no mercado de trabalho, e aí você falar para essa pessoa, falar, pô, tô procurando um emprego, uma vaga de estágio. Então, se abrir alguma coisa aí, você me avisa. O cara falou, beleza, se o cara for muito com a sua cara, né? Se acabar tendo uma amizade, as pessoas vão avisar. E uma hora ou outra acaba abrindo uma vaga. Então, quanto mais gente você conhecer que estiver empregada na computação, né, talvez para essa primeira área, maior sua chance. Uhum. Não é, eu acho que não é o único jeito. Você pode também ir em eventos de tecnologia, né? Tentar conhecer um pessoal fora da faculdade, participar de comunidades online, tem crescido cada vez mais isso de comunidades virtuais, em que o pessoal se ajuda. Então, é aquilo que eu falei, é difícil de cravar, não é o único jeito, mas eu acho muito bom e eu acho que o que você aprende na faculdade você vai acabar levando para a vida toda. Utilizando como base para qualquer lugar que você tá indo, né? E é Isso, até não que você vai interessante. lembrar, mas. É, Opa, sim, desculpa. mas é. Não que você vai lembrar, pode continuar. Mas você pode, você não que você vai lembrar de tudo, mas Uhum. você sabe o assunto, entendeu? Sim, Então, você já viu, você não vai ser o primeiro contato. Você fala, pô, para fazer isso daqui, talvez eu precise estudar esse outro assunto aqui que eu lembro que eu vi na faculdade. Ah, pô, eu acho que eu vi algo parecido. Isso acontece frequentemente comigo. Pô, vou estudar, pegar algum problema novo, algum problema mais cabeçudo assim de fazer. Eu falar, pô, acho que eu lembro que eu vi isso aqui na faculdade. Eu tenho meus repositórios da faculdade aí no GitHub, às vezes eu acesso quando eu estou estudando alguma coisa mais baixo nível, alguma coisa mais complexa, né? Os códigos em C, por exemplo, na faculdade eu criei um monte de coisa com C, subi um servidor web em C, fiz caraca. pipe, fiz processamento paralelo, usando a syscall do Linux no C ali. Então é um conhecimento que eu acho muito maneiro. Na época eu achava meio inútil, porque o mercado só falava de React, eu só queria aprender sobre React quando eu estava na faculdade. Hum, Mas hoje em legal. dia que eu trabalho, eu vejo que é importante você saber a base também, entender como Uhum. as coisas funcionam por baixo dos panos. Sim. Tem até o caminho um pouco inverso, né? Tem o pessoal que, como eu te falei, aquelas ocasiões que você não consegue se manter numa faculdade sem estar tendo algum tipo de bolsa permanência ali, né? Algum Aham. auxílio. E às vezes também acaba não encontrando algum estágio remunerado para se manter e acaba tendo dificuldade. E a pessoa lá, beleza, vou estudar, autodidata, consegue um emprego, vira, sei lá, júnior e tal, começa a ganhar um dinheiro e vai pra Uhum. faculdade depois, tá ligado? Tipo, o cara vê a Sim. importância e vai. Depois que, o problema que eu tinha, o empecilho que eu tinha antes era isso, entendeu? Então, tipo, agora que eu tô um pouco mais tranquilo, eu vou fazer uma faculdade, vou prestar um vestibular e tal, vou tentar seguir na área pra ter uma base. Então, tipo, tipo, sintetizar, né, aquele tópico Uhum. sobre sobre o pessoal que tá nas redes sociais aí falando sobre que não é importante. Eu na minha cabeça, né, e também a gente com essa conversa, dá pra entender que dependendo da sua ocasião, se você tiver uma oportunidade de fazer, né, a graduação, se mantendo ali, até mesmo Exato. para ter um network, como você falou. Tem até um exemplo muito bom de network, é que a empresa Abimo nasceu com um network aqui, basicamente aqui, um prédio, entendeu? A gente tá aqui em frente à faculdade, a gente mora em frente à faculdade aqui. Da hora. E o CEO, o CFO, o que tava aqui no Discord antes de a gente conversar, o CFO, o Marcel e o CMO, literalmente tá aqui no prédio, entendeu? A gente tava conversando aqui antes, tava tomando café, conversando e nasceu a Abimo, sabe? Tem 3 sócios Da e hora. tem 20 pessoas hoje, então, sabe, o Muito network, bacana. ele te ajuda bastante. Às vezes você. Tanto aquele negócio, né, que você viu, na faculdade você vê muita base. E um dos argumentos do pessoal que fala pra você não fazer faculdade é porque a faculdade ela não consegue se manter atualizada, né? Porque Uhum. senão teria que. Né, nossa área se atualiza toda hora. Então, se fosse para se manter Sim. atualizada, a ementa do curso ia ter que mudar, sei lá, volta aí Todo ano. semestralmente já, entendeu? É. Então, acaba que o network da faculdade em si, o cara fala, eu tô com essa dificuldade aqui, é uma coisa muito básica, e aí acaba você, sei lá, tira a dúvida de um colega, e disso aí vocês se conhecem, ele fala de uma tecnologia que você não conhecia, você aprende mais, sabe? Então, realmente, é muito importante. Voltando pra. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre esse tópico.
Não, só para fechar isso aí que você comentou do Net, eu concordo, assim, acho que a faculdade ela te ensina o básico, mas ela também te ensina a aprender, ela te ensina a aprender, né? Aprender a Então você aprender. Uhum. consegue isso, você consegue com a bagagem da faculdade aprender sobre qualquer assunto. Então, realmente, talvez ela não te ensina sobre o framework JavaScript mais recente, Uhum. mas pode ser que esse framework não vingue. Tem vários frameworks que morreram com o tempo. Knockout.js, por exemplo, foi um que eu trabalhei e não existe mais, se tornou obsoleto. Então, se eu tivesse colocado todas as minhas fichas em cima do Knockout.js e não tivesse aprendido mais nada, hoje em dia eu ia ter que reaprender tudo de novo em outra coisa. Então, a faculdade ela te dá uma base para que você consiga transitar entre as áreas sem penar muito, sem ter que aprender tudo do zero. Entendi. Voltando um pouco pra história, pra gente não se perder, já fechou esse tópico. Vamos embora. Você entrou na faculdade, ali mais ou menos foi em 2013, né? Você falou? Não, 2016. 2016, 2016 eu desculpa, entrei na isso. faculdade. Isso. Aí você terminou esse ano, ano passado, no caso. Eu terminei ano passado, em agosto. Aí, no meu primeiro ano, eu consegui meu estágio. Porque foi assim, isso daí que você comentou da permanência é interessante também. Eu fui para eu sou de São Paulo, né? Eu fui para Rio Claro para morar numa república, mas também tive uma conversa com meus pais, né? E assim, não tinha uma garantia de que eu ia conseguir me manter por lá durante toda a faculdade. Então eu já fui para lá procurando um emprego, né? Porque eu também tinha essa preocupação de que, pô, se as contas apertassem muito em casa, eu teria que voltar. Uhum. Então, desde o momento que eu cheguei, eu comecei a procurar emprego e não consegui achar no primeiro semestre, achei no segundo semestre, que foi o primeiro estágio com C Sharp, para trabalhar numa aplicaçãozinha de Windows de uma empresa que tinha um sistema para seguradoras, né? E foi por causa de uma indicação. Eu conheci um cara na faculdade, um amigo meu até hoje, que trabalhava já nessa empresa. Comentei para ele que eu tinha feito técnico, estava procurando uma vaga, que eu sabia C Sharp, já, pô, já manjava de C Sharp e tudo mais. E aí ele me chamou para. Ele falou: Ah, quando abrir uma vaga eu te aviso. Uhum. Isso no primeiro semestre. No segundo semestre ele falou: Ó, os caras estão procurando um novo estagiário, você não quer vir fazer entrevista? Eu falei: Quero. Aí eu fui, e aí aqui tinha uma bicicleta, né? Aqui em Rio Claro a gente anda tudo de bicicleta. Aí ficava uns 15 minutos de bicicleta, eu fui, beleza, o cara gostou de mim, o chefe dele, e aí comecei a trabalhar. Fiquei trabalhando lá por um ano, como estagiário. E aí fazia trabalho, era C Sharp, mas eu fazia trabalho de estagiário, assim. Eles tinham um sistema de importação de PDF que pegava por coordenadas, né? E aí quando mudava o modelo de PDF da seguradora, por exemplo, sei lá, a seguradora X mudou o layout, quebrava todo o sistema de importação deles. E aí eu tinha que ir lá e arrumar, E né? arrumar Falar, tudo. pô, antes pegava no layout X, agora vai pegar de outro lugar. Uhum. E esse era meu trabalho, pô, e quebrava direto, porque as seguradoras adoravam mudar o layout de Um apólice, layout. de proposta, e tinha que ser retrocompatível. Então era uma classe que a gente mexia que tinha um monte de if. Então, se Caramba, tá bicho. nulo, tenta pegar daqui. Se tá nulo, tenta pegar dali. Então, fiquei trabalhando nisso por bastante tempo, assim. Uhum. Aí, E depois disso aí, você continuou ali mais ou menos por quanto tempo, né? De estágio, eu assim. fiquei um ano nessa empresa e aí eles geralmente tinham a política de você podia ficar 2 anos, né? Uhum. Então eles não efetivavam em um ano e eu comecei a procurar outra vaga, outro trabalho. Abri uma vaga numa empresa de Rio Claro também para trabalhar como programador júnior e era para mexer com web, né? E eu tinha essa vontade de mexer com web porque eu conversava com a galera da faculdade, todo mundo que mexia com web e falava não, web é o futuro, assim. Tem os melhores empregos, não sei o que lá, então beleza. Então aí eu acabei, depois de um ano eu migrei para essa segunda empresa para trabalhar com ASP.NET Core, que é o framework web do C Sharp. Acho que nem era Core naquela época, se bobear, acho que era .NET Framework, ASP.NET MVC na verdade, Uhum. com Angular e Knockout.js no front. Então eu acabei sendo um junior meio full stack ali. E banco de dados também, já mexia no banco de dados Oracle naquela época. E aí entrei, e aí, pô, aprendi bastante nessa empresa, assim, comecei a entender, porque eu lembro que eu tinha aprendido só C Sharp, né? Não era muito bom de web,
Então, foi o primeiro projeto que eu precisei fazer uma integração de cliente para servidor. Uhum. E aí eu lembro de uma dúvida clássica. Falei, pô, mas como é que eu chamo a função do C Sharp aqui no JavaScript? Tô tentando chamar a função, não tá rolando. O cara falou, não, meu, você tem que fazer uma requisição HTTP. Falei, pô, o que que é isso, Que é cara? isso? Falei, aí que eu comecei a entender. Ah, não, aí tem o requisição GET, requisição POST, não sei o que lá, tal. E aí que eu comecei, pô, então não dá pra chamar? Não, não dá pra chamar. E aí fiquei lá um ano e meio, mais ou menos. Mas essa empresa aí não foi uma empresa muito legal, pra ser bem sincero. Acabei fazendo muita hora extra como júnior, Ixi. assim. É. Então eu trabalhava de final de semana, trabalhava de noite, assim, às vezes virava madrugada lá, comi muita pizza com a galera e não tava curtindo. E aí eu comecei a procurar um outro emprego, queria trabalhar de casa, na verdade, Isso aí você naquela tava época no já. terceiro ano de faculdade, mais ou menos, então. Não, tava no segundo ano de faculdade. No segundo. Segundo, não, terceiro, tá certo. Terceiro, Segundo, né? segundo pro terceiro. Uhum. Tem um detalhe também que eu acabei servindo ao exército no meu Ih, segundo ano, sério? aqui em Rio Claro, Você não sim. conseguiu meter o Miguel lá não pra ser dispensado? Pô, eu tentei, cara, eu tentei. Só que eu levei todos os documentos lá, falei, ó, tô fazendo o Unesp aqui, tô fazendo faculdade, tô de fora, Ah, mas o cara tu, falou, tu não foi. tô Acho nem que, acho aí. que eles olharam porque tu levou os documentos certinho. E comigo foi. Eu também pensei em levar documento, falando que tá fazendo faculdade e tal. Só que eu falei, não, se eu for Aham. assim, eles vão perceber que eu não quero servir, é aí que eles colocam pra tu servir, tá ligado? Então, tipo, eu só cheguei Pode ser. lá e fui O que falando, eu, ah, não o quero que eu fiquei, tanto. que eu fiquei pensando depois, na verdade, foi o seguinte, se eu tivesse, é que eu fiquei com medo Uhum, de me alistar em São Paulo e me chamarem e eu ter que trancar a faculdade, sim. né? E aí eu ia perder o estágio. Então, pra mim era, pô, É pior o cenário pior possível. Então, eu cenário. falei, Aham. vou me alistar aqui em Rio Claro, eu falo que eu tô fazendo faculdade, os caras não vão pegar quem tem faculdade, né? Mas pegaram. Eu e vários outros, vários outros que Caramba, também bicho. estavam nesse mesmo esquema, de São Paulo pra cá. E aí eu servi um ano, foi tiro de guerra. E aí eu fazia Como é que você tiro de conseguia, cara? guerra das. Porque você tinha que chegar lá, sei lá, umas 4 da manhã, 5 da manhã lá no tiro de É, guerra? era teoricamente era das 6 às 8. Só que tinha um porém, se a galera atrasava pra entrar em forma, né, que fala, ele puxava 10 minutos. Então, pô, 6 da manhã durou uma semana. E Caramba, aí, velho. na metade do ano, a gente já tava entrando 5 e meia, finalizou o ano entrando 5 da manhã. Então, era das 5 às Caramba, 8. bicho. E aí, eu entrava no estágio às 8 e ia até às 2 e meia. E aí, na época, eu comecei a treinar jiu-jitsu ainda. Então, saía às 2 e meia, às 3 da tarde eu treinava jiu-jitsu, saía às 5, entrava na faculdade às 7, ficava até às 11. Era uma máquina E de aí, combate, pô. O cara servia o exército, 4 e meia, fazia jiu-jitsu. Era quase 4, aqueles, como é que é? Navy SEAL, né? Que é dos Estados Unidos já, os caras que são né, da. pô, é nada. Tava já Mas preparado foi bom, fisicamente já. fisicamente foi o meu melhor ano, assim, porque eu fiz bastante, Imagina, tinha que cara. fazer exercício lá também, treinava. Uhum. E era tudo longe, então era aquilo que eu falei de bike, né? Ficava 4 Pô, quilômetros de casa. Então, eu ia de bike, depois eu ia de bike pro estágio. era mais Então de 8 quilômetros aí diário, então, de bike, então, porque 4 foi um ano quilômetros? bem sofrido. Foi. Caramba, bicho. Mas passou. Também, Passou. aí passou, depois foi só alegria. Aí depois você, E, você e aí, conseguiu outro então, emprego? Depois você saiu dessa consegui aí? outro tempo com um cara que trabalhava no meu time, na real. E aí, isso aí foi meio doido. Inclusive, olha só, pô, Ceará, grande abraço pro Ceará aí, pessoal do Ceará, porque foi um médico do Ceará que me contratou. Ó, que massa. Ele estava querendo fazer um projeto de um aplicativo de consulta, Uhum. né? Na época não existia o Doutor Consulta, mas ele queria algo parecido. Só que E aí mais ele me contratou para personalizado, né? fazer é, Entendi. para fazer o back-end, e aí tinha um tech lead que. Só que, pra ser bem sincero, foi meio loucura, assim, porque esse trabalho que eu trabalhava era um trabalho meio fixo, assim, era CLT. E eu saí para trabalhar com esse projeto de consulta para uma PJ, e não era para ganhar tão bem, não. Porque eu saí Hum, de. E aí não tinha garantia nenhuma, né? E aí com o tempo. Mas foi bom, trabalhei de casa. Deu certo por uns 8 meses, mais ou menos. E aí, a partir de uns 6 meses, o cara começou a atrasar os pagamentos. aí é complicado. E, e aí não tinha o que fazer, assim, o cara tava mal longe, eu comecei a ficar com medo também, e aí comecei a procurar.
mais trampo, né? Outro trampo, assim, também, mas eu queria trabalhar de casa. Já tinha visto que, pô, gostava, era muito mais tranquilo em relação com a minha rotina da faculdade, né? Não ter que, pô, porque na época do estágio era muito cansativo, né? Ter que Pô, saía de sair e tal. casa, Uhum. depois voltava, aí não dava tempo de jantar, às vezes ia jantar só de noite. Então, não é muito legal. E trabalhar de casa, não, eu já conseguia fazer minha comida, parava de trabalhar às 6, 6:01, eu já estava cozinhando, já jantava, então era bem mais tranquilo. E aí eu Não tinha comecei a. muito de freela, não, na época, assim? Você, tipo, procurar uns freela e tal Pô, eu pra... até tentei fazer uns filmes, mas eu não conseguia pegar freela, não. Eu achava difícil, assim. Eu me Uhum. cadastrei na 99 Freelas, Ah, 99 tinha freelas. 99 Freelas, tinha outra que era a O... Fiverr, Tem o Orcanas também, né? Tinha o outros aí. Orkana, mas nessa época não virava nada pra mim, assim. Entendi. Então, aí eu consegui um trampo em São Paulo, que era home office, uma empresa que meu pai já tinha trabalhado. Ele falou: ah, então os caras estão procurando assim, tenta fazer a entrevista. Eu fiz a entrevista, os caras gostaram. E aí eu entrei como pleno full stack, Ó. né? PJ também. E aí eu fui para trabalhar com .NET Uhum. no back-end e React. E aí eu comecei a trabalhar com React e TypeScript já no front. E aí pô, foi muito maneiro mesmo, porque foi o lugar que eu mais aprendi, assim. Eu fiquei acho que 2 anos e meio lá. E a empresa era uma empresa pequena, né? Era uma consultoria, mas eles tinham uns projetos bem interessantes e tinham uns projetos grandes também. E achava legal que eles sempre me deixavam inteirados do começo ao fim do projeto. Então eles pegavam um projeto novo, falavam, aí a gente sentava, fazia uma call, ou então quando eu estava em São Paulo também, eu ia presencial no escritório, tinha isso também, né? Quando eu trabalhava remoto, mas só quando estava de aula. Aí quando estava de férias em São Paulo, eu tinha que ir presencial pro escritório, Mas aí tu que era prefere hoje em dia remoto. Ou tu é do time home office, né? 100% home office, eu Eu tô time home já ia office. até te perguntar isso aí, porque eu lembrei sobre. Tem muita gente que. Tem um pessoal que fala contra, né, faculdade, né? E também Aham. tem. Teve até o caso lá do Shark Tank, né? Eu esqueci o nome da menina lá que foi. Uma tubarão lá que falou sobre. Que não gostava de home office. Né? Ia até perguntar isso pra você, mas já você já falou, né? De time Uhum. home office. Porque falam que. Ah, o cara trabalha de casa e perde aquela cultura empresarial, sabe? Tipo. Eu acho que é meio balela, você não acha não? Isso aí. Ah, cara, eu acho que tem outras formas de você fortalecer a cultura. Tem Uhum. várias empresas, inclusive, que são distribuídas pelo mundo todo, que, sei lá, fornecem, economiza no escritório físico, paga uma viagem para a equipe. Sim, Eu sim. tenho certeza que Faz vai ser muito evento, mais se reúne em efetivo. evento. Vai ser muito mais efetivo você reunir a equipe uma vez por ano, de forma descontraída, né, para não Sim. falar de trabalho e realmente focar na cultura da empresa, né, em conhecer seus colegas, do que você forçar o pessoal aí todo dia para trabalhar de um escritório conectado na internet, sendo que você poderia fazer todo o seu trabalho estando de casa. É, sendo que a cultura empresarial nesse sentido aí, de o cara tá lá no escritório trabalhando na internet, é literalmente aquela pausa de 5 10 minutos ali, o cara tá tomando um café, e aí, tipo, é mais um argumento pro cara deixar de trabalhar, tá ligado? Tipo assim, fica aí. Porque a gente preza pela cultura empresarial, aqueles 5 minutinhos ali que você tá procrastinando ali pra conversar com os amigos, entendeu? Então, tipo, não faz sentido, tá ligado? Exatamente. É meio que, pô, Pois é, mas é comum, né? É um argumento que tem sido usado, mas infelizmente tem muitas empresas grandes abraçando isso daí. uhum. Mas eu sou do time home office. Acho que tem empresas que conseguem fazer o trabalho assíncrono, que até é mais evoluído, na minha opinião, do que o trabalho remoto. E para a área de tecnologia, eu acho que faz todo sentido a gente ser totalmente digital, até porque durante a pandemia deu super certo, funcionou Sim. muito bem, né? Surpreendeu todo mundo, produtividade aumentou, lucro aumentou nas empresas que adotaram o regime remoto. E aí, de uma hora para outra, agora estão enfrentando meio essas desculpas aí. Então é complicado. Também tem outro argumento também, cara, é que, tipo assim, imagina você trabalhar com por exemplo, uma empresa que tem um cara que ele é muito, muito bom na área que ele tá ligado? Tipo, sei lá, um front, um back, um QA, uma pessoa que, pô, tem uma qualidade de código muito boa, tá? Clean code lá, que todo mundo fala de clean code hoje em dia, né? Que um clean code lá bonito, código tudo comentado assim, né? E tudo escrito lá e tal. E aí
você deixar de ter essa oportunidade de trabalhar com esse cara, porque tem uma limitação geográfica, tá ligado? Tipo, uma pessoa que tá lá no Ceará, uma pessoa que tá lá em Manaus, uma pessoa, sabe? Tipo, pela Sim. limitação geográfica, pelo fato de você Tem manter a isso cultura também. empresarial, entendeu? Tipo, Você acaba centralizando muito, né, nos grandes polos, né? Então, realmente a contratação vai virar ficar focado muito ali em São Paulo, Rio de Janeiro, que é onde estão as grandes empresas, e você perde talentos e deixa também de contratar pessoas mega capacitadas de outras regiões do país. Eu acho que o trabalho remoto ele também fortalece uma distribuição de renda que é muito benéfica para o país em si, que é bem uhum. interessante. Você tinha falado dessa empresa, eu até lembrei que você falou que foi indicação do seu pai, velho. Eu acabo esquecendo que seu pai Uhum. era programador, cara. É, ele trabalhava em Sim. que área, assim, mais ou menos, você lembra? Na época? Meu pai era, na época, ele estava trabalhando, se não me engano, como gerente de uma outra empresa e ele já tinha passado por essa como dev um tempo atrás. Hum, E aí, mas ele ainda mantinha contato e aí perguntaram para ele e aí me contrataram. E eu fiquei 2 anos e meio nessa empresa, foi a empresa que eu mais cresci, assim, de cargo, passei de pleno para sênior, aprendi muito, toquei muito projeto sozinho. Também virei algumas madrugadas, trabalhei de final de semana, mas era um ambiente que eu aprendia muito porque, assim, eu achava muito, eu gostava daquilo, eles me inteiravam nas conversas, né, nas uhum, discussões, desde o começo de arquitetura e tudo mais, mas também me deixava eu me virar, assim. Eu ouvi muito nessa empresa, cara, procura no Google, tá ligado? Tipo, eu vai ia lá. perguntar pra galera, Hashtag pô, e aí? Overflow. Falar, mas você já olhou no Google? Pô, mas você já olhou no código? Ah, não, mas, pô, acho que isso aí, se você perguntar pro Google, talvez ele saiba responder. E na hora eu não gostava de ouvir isso daí, acho que ninguém gosta, mas, assim, pra mim acabou dando certo. Uhum, Então, hoje em dia eu tenho uma outra abordagem, mas eu acho que é importante você aprender a achar a informação. Você tem que saber se familiarizar com o Google, ou então, sei lá, o ChatGPT da vida, né? Você sim. tem que saber. Antigamente, antes do ChatGPT, você achar a resposta era uma habilidade muito valiosa, porque, pô, falando brincando assim, falei muitas vezes, pô, meu trabalho é procurar no Google. Eu tenho um problema, não sei como fazer, o que eu vou fazer? Eu vou entrar no Google, vou pesquisar, vou entrar no YouTube, vou ver um vídeo, vou ler um artigo, vou ler a documentação e vou aprender a fazer. E isso para tudo, assim, na computação. Então, sempre Uhum, foi assim. Eu sempre trabalhei com diversas tecnologias e isso me ajudou a não me intimidar com os problemas. Acho que no começo, quando você fica muito focado em uma área, uma tecnologia, você tem meio medo, né? Ah, não, sim. pô, isso aí eu sei fazer só em .NET. Nunca mexi com PHP, não quero mexer. Ah, não, Até pô, linguagem de nunca vi. programação, assim, de bicho de estimação. Assim, ah, meu negócio é isso aqui, É, entendeu? Tipo, o cara fica bravo, fica é, incomodado. Não, mas, pô, fui contratado aqui para mexer com .NET, você tá me tô passando um mexendo com outra negócio aqui coisa, de tô aprendendo outra coisa. Sendo que é, o cara tá aprendendo, né? JavaScript. Tipo, é uma coisa a mais, Tem assim. uma questão. Não, não é, eu não tô romantizando também acúmulo de função, Sim, não é não, com isso. certeza. Não, Eu tô, com certeza. eu tô dizendo que você não pode se intimidar Uhum, porque uma vez que você aprende o básico da computação, você consegue programar em qualquer coisa, sim. entendeu? Então é isso. Não muda muito. Pior que, assim, É só se nos pegar sistema detalhes, legado, né? Tipo, pegar um sistema se você for legadaço, estudar assim e tal. a fundo, realmente muda, mas o básico existe em todos. Por exemplo, laço de repetição tem todos, condicional tem todos. Toda linguagem de programação precisa ter um condicional, senão ela não funciona, né? Precisa ter um laço, precisa conseguir fazer uma interação sobre uma lista, Uhum, senão não dá certo. Então, você aprendeu uma vez o conceito de lista, pô, beleza, agora E até para os conceitos mais básicos, mais primitivos, por exemplo, ponteiro em C, gerenciamento de memória, você não tem ponteiro em JavaScript, por exemplo, mas sim. você tem passagem por referência, né? Quando você passa um objeto por parâmetro, você não copia e cola a todo o objeto, você passa uma referência dele. E a referência nada mais é do que um ponteiro. Então, se você Que é o aprendeu endereço ali, né? linguagem C, isso é o Uhum, endereço. Se aprendeu linguagem C, vai ficar fácil. Quando você ouvir a palavra referência, quando você lê sobre isso, você vai falar, pô, isso daí eu estudei lá atrás. Então, tudo ajuda e tudo é utilizável para tudo. Então, só voltando lá, a ideia é não ter medo da tecnologia nova. uhum. Pô, Eu precisa achei. aprender? Você consegue.
achei interessante, só cortando aqui, achei interessante a parte que você falou de aprender a pesquisar, sabe? Porque Aham. parece ser uma coisa muito cultural, porque quando você tá na escola, você aprende que você tem que saber das coisas, entendeu? Porque se você não sabe, você não passa Uhum. de ano. Aí na faculdade acaba acontecendo a mesma coisa também, de, eu tenho que Sim. aprender, eu não posso errar, entendeu? E aí quando você Uhum. entra na área, mesmo talvez isso seja uma das barreiras, assim, de dificuldade, como você falou, das pessoas que estavam com você que não seguiram na área, é o fato de Uhum. você não ter o costume de errar. Ou não ter o costume de, às vezes, nem saber o que você pode fazer, entendeu? Tipo, resolve esse problema. Cara, eu não sei nem por onde começa. E aí, pelo fato de o cara Aham. falar assim, eu não sei nem por onde começa, eu sou uma pessoa que não tá preparada para esse cargo, eu sou uma pessoa que não tá preparada para esse Sim. stack. Então, tipo, é aprender que você não tem que saber de tudo e aprender a aprender de fato. Tipo, você pesquisar, tipo, beleza, eu não sei, mas eu vou olhar aqui, alguém sabe fazer, eu vou aprender isso aqui. Você, tipo, tirar Sim. essa cultura que é muito arraigada na questão de escola, que você tem que saber, e se você não souber, você vai ser reprovado, que você não vai ser reprovado no seu Sim. cargo. Entendeu? Você tá no seu cargo que você, Exato. pelo menos, o pessoal até brinca, né? Se você não é pleno, se você não é sênior, então haja como um. Um dia você vira, entendeu? Tipo, aprende a falar depende, aí você vira, entendeu? Exatamente. Não, muito interessante isso aí que você trouxe, esse ponto, porque eu não tinha parado para pensar, mas a gente, talvez às vezes quando a pessoa fala, pô, não sei nem por onde começar, ela fica realmente com medo de escrever algo que esteja completamente errado, Uhum. né? Porque realmente na escola ou na faculdade, se você escrever algo que esteja completamente errado, você vai ser reprovado ou, dependendo do caso, até humilhado ali, né? É, Dependendo do professor, depende. ridicularizado. Mas na computação não, cara. Tudo bem, é errando mesmo que você aprende. E isso de guardar informação é interessante, porque eu não, assim, hoje em dia, de tanto trabalhar com uma linguagem, você acaba decorando as coisas, mas é Sim. por repetição. Uhum. Não porque eu fiquei forçando decorar a sintaxe disso, sintaxe daquilo. Então, desde o princípio, uma coisa que me ajudou muito foi aprender, entender o que que eu preciso decorar, o que que eu preciso, na verdade, decorar não, desculpa. O que que eu preciso entender e o que que eu não preciso guardar na minha cabeça porque eu consigo acessar rápido. Se você tem o Google, que em menos de 100 milissegundos te retorna 10 resultados, e você consegue chegar rápido nesse resultado, vamos supor que você leva 10 segundos para descobrir qual que é a sintaxe de um laço de repetição na linguagem, sei lá, Ruby. Para que você vai decorar isso no começo? Se Uhum. você vai gastar 10 segundos para pesquisar no Google, você não precisa. Então, tem coisas que você realmente precisa entender o conceito, né? E com o tempo você vai acabar decorando algumas coisas, mas se você aprende a chegar no resultado rápido, você não precisa ficar decorando essas coisas. Então eu sempre parti muito desse princípio e me ajudou muito. Pô, bastante assim. Claro que depois, com o tempo, você faz muito disso, você acaba não entendendo por baixo dos panos, né? Você só aprende a resolver problema, mas não entende o que que você está fazendo. Eu acho que a programação você consegue. Tem duas coisas. Você consegue programar e você consegue entender o que está fazendo. Acho que para mim são duas coisas diferentes. Dá para construir um sistema inteiro sem saber o que está fazendo, só copiando coisa do outro, mudando o código aqui e ali. Uhum. Isso não significa que é uma coisa boa. Mas no começo você é melhor do que você nem tentar, entendeu? É basicamente tipo, pessoal que desenvolve um sistema, um software, tá ligado? Pega tudo linha de ChatGPT, de Stack Overflow, o cara vai aprendendo, mas se você tiver como fazer tipo uma manutenção, você tiver como fazer uma modificação naquele código, o cara não vai saber, tá ligado? Vai ter tipo Uhum, uma exatamente. dificuldade. Agora, então não serviu de muita coisa em si, entendeu? Tanto é que, Não, tanto é que pode pode falar. pode falar. Não, vai lá, vai lá. Eu ia até perguntar pra você sobre essa questão, né, do chat GPT. Como é que você vê a IA hoje em dia? Porque tem muita gente que no início, quando começou esse boom de inteligência artificial, o pessoal acaba esquecendo que a gente já tinha inteligência artificial pra muita coisa, né? Mas é como veio Uhum, mais de uma forma mais acessível e com a roupagem sim. assim mais tipo um guru, pergunta que ele responde, tá ligado? Pergunta que ele te resolve o que tu Uhum. precisar. Como é que você. O pessoal acabou ficar tipo, vou perder o emprego, vou perder, sei lá, é, trabalho como dev vai substituir o dev, entendeu? Tipo, eu queria saber da sua Entendi. opinião disso daí. Já Beleza. pra. Eu acho que é um ponto que dá pra gente falar bastante. Uhum. Assim como eu comecei a usar o ChatGPT logo quando ele lançou. Ele lançou em novembro. Em dezembro, 2 semanas depois, eu já tinha construído uma extensão para o VS Code que Caramba. integrava no ChatGPT.
chama GPT Coder. Então, porque eu acho que foi revolucionário. Eu acho que ele marca uma ruptura muito grande, assim, porque o que ele faz, eu não, assim, apesar de já ter IA antes, eu acho que ele foi muito revolucionário. Ele mudou a forma como o mundo funciona, no meu ponto de vista. Mas eu não acho que isso é bom, 100% bom. Mas eu também acho que você não pode cair em discurso fanático e tudo mais. Eu, particularmente, tenho um certo medo para ver como é que vai estar daqui a 5 anos, 5, 10 anos, porque está avançando muito rápido, ele está fazendo muita coisa e ele está melhorando cada vez mais. Então eu tenho uma certa preocupação. Eu não acho que vai acabar o mundo, eu não acho que vai acabar com os programadores, mas eu acho que algumas áreas, né, ou alguns trabalhos dentro da programação tendem a desaparecer com o tempo, assim, não que essas pessoas vão ficar obsoletas, mas elas vão ter que se adaptar. Trabalho que é repetitivo, trabalho que é manual, isso provavelmente eu não acho que vai fazer, até porque já estão usando o ChatGPT para programar, né, no dia a dia e tudo mais. Qual que é o problema que eu acho do ChatGPT para quem está começando? Vamos focar em quem está começando. Quando você está começando, você não sabe o que está certo e o que está errado. E o chat GPT, ele alucina muito, né? A galera fala da alucinação. Então, ele não foi programado para falar assim, se você pergunta uma coisa e ele não sabe, ele não vai te falar, eu não sei. Ele vai tentar acertar. E nessa de tentar acertar, às vezes ele fala alguma coisa que é muito absurda. Isso acontece com frequência até. E quando você está começando, você não consegue distinguir o que é muito absurdo do que o que está certo. E às vezes ele pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então eu realmente acho que no começo não é bom. A não ser que você tente usar ele, talvez para estudar algum assunto que você já tenha dado uma lida antes, já sabe como é que é. Ou então você pega um texto, manda para ele, troca uma ideia com ele sobre esse texto para você entender um pouco melhor. Mas para pedir para ele criar a solução do zero sem você ter criado antes, eu acho que não é bom, porque você não vai conseguir diferenciar o que está certo e o que está errado. Agora, se você já sabe e se você já tem uma experiência, eu acho que ele é uma ferramenta fantástica. Porque eu tenho usado ele nos meus projetos pessoais e ele me ajuda muito, assim, a velocidade com que ele consigo produzir coisas que funcionem é muito absurdo. Comparado com antes, eu levaria, sei lá, semanas, 2, 3 semanas para aprender sobre um assunto, para conseguir construir alguma coisa, e com ele eu consigo fazer em horas. Então, um exemplo recente, no sábado, tô escrevendo um artigo sobre concorrência e eu tinha montado tudo na mão na AWS, né? Então subi os servidores na AWS, configurei tudo na mão. E aí falei, vou tentar aprender um pouco sobre Terraform, né? Eu sei que é um jeito que você consegue fazer isso automático, provisionar uma infraestrutura de forma automática, com Uhum. código. E aí, só conversando com o chat GPT e em várias interações, né? Vai, volta, testa, quebra, pede para ele arrumar. Em umas 3 horas eu consegui replicar tudo que eu tinha feito manualmente usando o Terraform de uma maneira que funciona. E assim, eu consegui chegar do zero ao funcional e assim subir 2 servidores que estão na mesma rede, e eu copiei os arquivos para dentro deles, eu liberei a porta 3022, subi o banco de dados, conectei no banco de dados, então coisas que são complexas de fazer, que eu teria que estudar bastante sobre o Terraform, sobre o provider da AWS dele, como é que faz transferência de arquivo, eu ia ter que ler muito, provavelmente demoraria 1 ou 2 semanas, e eu consegui fazer em 3, 4 horas. Então eu acho que ele tem sim seu valor, mas se você está começando agora na computação, teria um pouco de cuidado, porque você não vai saber. Se ele falar para você que o céu é laranja, você que olha para o céu todo dia tá azul, você vai falar, não, ele tá viajando. Só que Uhum. se você nunca viu o céu, você não vai saber, entendeu? Então, com a computação é isso. Ele pode te falar uma coisa com convicção que você vai achar, você vai até às vezes copiar, colocar no código, mas pode ser algo prejudicial, pode ser algo que não faça nenhum sentido. Uhum. Então, essas Eu, são as minhas ressalvas eu quanto a acho ele. que é tipo, é porque o pessoal acaba esquecendo tipo como essa ferramenta ela funciona, porque
Porque basicamente é um gerador de texto, né? Aleatório. Ele vai gerar um Uhum. texto e ele vai calcular rapidamente as probabilidades de cada sequência de palavra para fazer o maior sentido nessa frase para Sim. te entregar uma resposta. Ele não vai, tipo, ah, beleza, isso aqui que você perguntou, eu não sei. Então, tipo, não sei lhe informar. Ele vai realmente criar um Uhum. texto em que, calculando as probabilidades, né, das frases, das palavras ali, de fazerem um texto que tenha coesão, né, que seja coeso e que faça sentido. Mas não necessariamente ele Uhum. tem que estar certo, né? A Sim. ferramenta do ChatGPT, ela tem aquele likezinho na resposta para verificar e tentar verificar um pouco bem se isso está Isso. condizente É. com as respostas. Tanto é que o ChatGPT 4, quando lançou, né, acho que teve até alguns Uhum. estudos aí que mostraram que o nível de corretude das respostas estava diminuindo. Porque quando Sim. você aumenta o banco de dados que você tem ali, porque ele vai aumentando aquele banco de dados, muitas pessoas vão utilizando o ChatGPT e criando novas informações, você Uhum. tem um nível de amostragem muito grande. Então talvez essa amostra que você tem, ela não está totalmente certa. Então, tipo, se você tem um nível grande de amostragem e você não tem como você controlar a corretude dela, provavelmente as respostas, uma hora ou outra ali, vão sair erradas, entendeu? E vai ser Sim. exponencial esse negócio. E aí, É, tipo, tem a questão do pessoal não usar como ferramenta, né? eu acho que você tem que entender o que que ele se propõe a fazer, né? Mas eu acho ele muito útil, até para estudar alguns assuntos que eu já Sim. estudei, ou então alguns assuntos novos. Agora ele também, se você paga o GPT-4, né? Você consegue dar um link para ele, ele já lê o link, isso eu acho muito interessante. Você consegue subir um PDF, Subir conversar uma sobre esse imagem, PDF. é. É, para essa questão de compactar texto, né? Você, tipo, eu acho que é genial. Você tem uma empresa, claro, também tem a questão da privacidade, né? Mas se Sim. você, vamos supor que você está criando uma empresa sua, e aí você tem todo um processo de onboarding, né? Que é quando a pessoa chega, você precisa configurar o ambiente dela, você precisa ensinar quais são as normas da empresa. Geralmente, isso, nas empresas que eu trabalhei, isso é tudo feito através de tickets no Jira, né? Então, você tem suas tarefas para fazer, você vai conversar com várias pessoas para configurar tudo. Eu acho que se você subir todos os documentos no chat GPT, você pode ter agora uma forma de conversar com esses procedimentos, entendeu? Ou com essas regras da empresa, Uhum. sem ter que precisar de alguém. Então, eu acho interessante e com certeza já está sendo utilizado em muitos sites, principalmente para documentação. Documentação também é muito bom, porque vamos supor, você está com dúvida de Node. Se você baixar, né, criar um PDF com toda a documentação do E Node jogar e para fazer uma exemplos de consulta, né? código, jogar para ele e começar a conversar com ele, cara, vai ser muito bom, porque você está restringindo o, O que ele o... tem de dado ali à Isso, documentação, inclusive a exatamente. documentação. Ele vai usar aquilo Isso. só como fonte de informação ali para te responder. Usar ele puro, assim, vai depender muito do prompt, né, Uhum. do que É. você pede, porque se você deixar muito aberto, aí ele acaba viajando, mas quando você restringe, ele é muito bom, na minha opinião. Agora, interessante você falou de prompt, né? Porque eu lembrei que, pô, bicho, brasileiro, cara, o pessoal tem vontade de empreender mesmo, viu? E o pessoal de coach também, o pessoal que trabalha vendendo curso, cara. Quando lança o chat GPT, acho que antes, porque você falou que era um dos primeiros que utilizou, né? Acho que antes de você Uhum. foram esses coaches, cara, que fizeram um curso de prompt de chat, tá ligado? Porque, pô, eu vi curso a rodo de chat GPT, eu falei, cara, como assim? O Sim, cara tá vendendo um curso e às vezes os caras estavam usando, tipo, o curso criado pelo chat GPT, tá ligado? Eu falei, cara, como assim? E o muito provavelmente. pessoal que cria curso com chat GPT ou cria e-book pra soltar na Amazon, tá ligado? Pro pessoal Sim, sim. vender, assim, sabe? Tipo, 10 formas de você ganhar dinheiro com chat GPT. Eu falei, cara, não é possível, cara. Tipo, você tem que. É aquilo que a gente tava conversando, né? Você tem que usar isso como uma ferramenta. Pra alguém que tá desenvolvendo, eu concordo totalmente com o que você falou, velho. Eu acho mais benéfico o cara, ele, por exemplo, tô estudando tal assunto. Tem um código que eu tô fazendo aqui, pelo terminal, eu não tô conseguindo entender o erro direito, tá ligado? Uhum. Então eu vou colocar no chat aqui e vou perguntar, tipo,
comente o erro, tente fazer uma mudança. E não Sim. só pegar a mudança que ele fizer, o novo código, e você Ctrl+C e Ctrl+V. É, tipo, geralmente você pode pedir também para ele comentar, para explicar se ele criou uma função, como é que funciona essa função. E fazer meio que uma Uhum. engenharia reversa, tá ligado? Tipo, em vez de você pedir algo pronto, você oferece alguma ideia, algum código já feito e perguntar para ele como é que tá funcionando, o que, que pode ser melhorado. Então, eu acho mais Exatamente. interessante assim, entendeu? Concordo com você. Eu acho que ele tem, para mim, os dois modos que funcionam bem é esse que você comentou. O primeiro é você traz para ele alguma coisa pronta e pede para ele revisar ou refinar ou melhorar ou explicar. E o primeiro e o outro também, mas aí o outro você depende do que você entenda o que está fazendo, Sim. é pedir para ele gerar e aí depois você altera. Ele nunca gera algo bom de primeira. E também dá para ver, a gente percebe que foi feito por IA quando é um texto, por exemplo. Então, você pedir, se você criar alguma coisa 100% com chat GPT, vai ficar muito na cara e não fica tão bom, porque foi uma máquina que criou, né? Como é que você falaria assim que você consegue perceber assim, como é que é o tato assim para perceber um chat? Ah, isso Ah, aqui foi assim, feito pro chat, isso aqui não foi feito pro eu chat. uso ele bastante, então tem algumas frases que ele sempre faz repetida. Por exemplo, se você pedir para ele gerar um e-mail em inglês, provavelmente ele vai começar com Hope you are okay, ou Hope you're doing fine Sim. no e-mail, logo na segunda sentença. Ou então tem algumas outras, eu não vou lembrar agora o cenário específico, mas ele tem algumas palavras que, pô, dá muito na cara, que é só ele sempre usa, entendeu? Ou então também se ficar muito, muito travado, né? Sei lá, eu acho que dá pra perceber quando é algo, pô, um cara que nunca escreveu bem, ou não tem um dialeto, porque ele também tem uma linguagem muito formal, né? Geralmente, o ChatGPT. Ou usa umas palavras muito diferentes, assim, que a gente não tá acostumado a usar. Até mesmo se você colocar Então, no prompt lá para ele, sei lá, interpretar uma persona, tipo, imagine que você é, tarará, às vezes ele não faz bem esse papel. Você consegue perceber que ele tá, tipo, fingindo ser alguém, respondendo alguém, por exemplo, imagine que você é um dev sênior e responde esse e-mail, né? Então, tipo, ele vai colocar só depende, exato. depende, depende, não vai ter mais nada. Então, pô, principalmente para inglês é muito complicado, porque, por exemplo, sei lá, eu sou brasileiro, né? Eu falo inglês tudo bem, mas meu inglês não é nativo. Eu Uhum. trabalho já com empresas americanas tem 5 anos, mas eu não consigo. Se eu pedir para ele escrever um e-mail, ele vai usar palavras que eu nunca nem vi na vida. Caramba. Então, fica muito, destoa muito, entendeu? Da pessoa que você Então, é e as pessoas que te conhecem, assim, tipo, para exatamente, porque ele responder não um tem o e-mail. contexto. Talvez se você ficar dando, depende muito, é aquilo que eu falei, depende do prompt. Sim. Se você chegar num prompt perfeito, pode ser que ele gere alguma coisa muito boa, porque a ferramenta é muito boa. Uhum. Mas vai depender de você ficar ali, saber o que você quer, né? E saber também fazer ele te dar a resposta que você quer. E às vezes isso demora mais do que você escrever a parada do e-mail. Uhum. Tanto é que, por esse fato que você falou, eu imagino que não vá, tipo, certo, né? Algumas áreas, assim, que são muito repetitivas ali, que o chat já meio que tá sobressaindo já, tipo, pode ser Uhum. que realmente isso caia em desuso essas áreas, só que pelo fato que você mesmo falou, né? Eu imagino que não vai substituir, porque se você tem que saber aquilo que você está pedindo. Então, tipo, não é qualquer pessoa que vai fazer um prompt legal. E às vezes é uma coisa muito específica da sua empresa que você tem que fazer, você sabe como funciona, e não faz sentido você colocar isso num prompt, ou você não sabe como colocar isso num prompt. Então, e mesmo que você consiga algo parecido, ele vai te dar uma resposta que não é a que você vai usar 100%. Tipo, um código, um trecho de código que vai encaixar no seu código perfeito. Então, tipo, você tem que ter um conhecimento, sabe, para você continuar na área. Então, eu vejo mais como uma ferramenta, não é tipo, ai meu Deus, vai acabar, tipo, a IA vai substituir, vai matar a gente, tá ligado? É mais uma ferramenta que, né, auxiliando muitas pessoas que estão bem instruídas, elas conseguem tirar o melhor de proveito dessa ferramenta. É, pulando, Exatamente. pulando um pouquinho aqui do assunto, porque a gente acabou destoando para cá, queria lembrar que a gente estava falando sobre a sua parte da carreira, que você trabalhou 2 anos na empresa lá que seu pai te indicou. Depois desses 2 anos Isso. ali, você saiu, mas saiu tranquilo? Não foi que nem aquela outra empresa que tava meio complicado? Ou foi outro motivo que você saiu assim? Não, eu saí tranquilo. Então, nessa daí que aconteceu. Aí eu tava trabalhando, era uma empresa de São Paulo, Uhum. muito bacana. E aí eu acabei sendo promovido para sênior lá dentro, fiquei trabalhando num projeto do banco, era terceirizado, né? Mas trabalhando no projeto do banco durante um ano.
Trabalhei com isso, aí eu trabalhei com .NET, trabalhei com React, TypeScript, trabalhei com Xamarin, trabalhei com React Native, trabalhei com um monte de tecnologia lá Muito massa. e desenvolvendo do zero. Trabalhei com Dynamo, AWS, aprendi a fazer deploy na AWS, CI/CD. E aí, mas tudo isso eu não usava teste unitário, tá? Até nessa empresa não usava. Aí o que aconteceu? Eu acabei tava fazendo uma entrevista para fora, fui aprovado numa empresa da Itália para trabalhar lá. E só que e aí notifiquei essa empresa de São Paulo, eles ficaram super felizes, eles eram bem gente boa, falaram, não, pô, beleza, acho que tem que ir mesmo, tal. Tinha uma relação super boa com eles, tá, até tenho hoje em dia. E aí beleza, tava tudo certo, só que aí, cara, eu acabei assim, acabou dando errado, né? A gerente que me aceitou, foram 3 meses de entrevista, toda em inglês. Aí, pô, eu fiz uma entrevista com o cliente, viu onde é que eu ia morar, porque ela viu tudo certinho. Só que no final, ela descobriu que eu precisaria do diploma. Para conseguir, para você trabalhar lá na Itália, você precisa de uma coisa que chama Blue Card, que é o visto, né? Uhum, então se fosse o Green Card E lá nos Estados aí, Unidos. isso, era o Blue Card. E aí você precisaria provar que você era um profissional experiente, né, qualificado. E aí, pelo processo da empresa, que era uma empresa multinacional, ela tinha sede em vários países. Pelo processo da empresa, para eu conseguir ser realocado, eu precisaria ter um diploma, e eu não tinha, né? E aí acabou dando errado. Aí faltou E aí quanto logo tempo? depois, Faltava quanto tempo pra você terminar a faculdade na época? faltavam uns 2 anos, Ah, 2, 3 anos, ainda faltava bastante. Não, 2 anos, 1 ano e meio, por aí. tava tipo no quarto Mas pro quinto semestre, então, mais ou menos. é que assim, eu demorei um pouco para formar, né? Eu formei com 6 anos e meio. O Ah, curso terminava entendi. em 5. Então eu atrasei 1 ano e meio, porque, assim, é aquilo, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, acabei sacrificando algumas disciplinas em Uhum, prol da saúde mental e com também do certeza. lazer, às vezes. Com certeza. Então, não deu certo, aí eu acabei voltando para essa empresa, aí eu fiquei mais um ano justamente no projeto do banco. E aí eu comecei a prestar para fora também, eu tinha visto que eu consegui, né? Pô, consegui uma vaga para fora. Eu falei, não, se eu conseguir uma, eu vou conseguir outra. E eu já tinha conheci algumas pessoas que trabalhavam para fora. Na verdade, não conhecia ninguém. Eu via devs no YouTube e no LinkedIn falando que era possível. Segui uma galera que morava no Canadá ou que trabalhava remoto para o Canadá. Comecei a prestar um monte de entrevista e acabei passando numa entrevista de uma empresa, eu acho que era uma empresa uruguaia, se eu não me engano, ou colombiana, que me alocava para um cliente americano. E aí o primeiro projeto foi para uma empresa de software, também da Filadélfia. E aí eu entrei já como full stack senior. Então eu Hum, saí na primeira vaga para fora, foi quando eu tava já tinha acho que 3 anos de experiência. 3 ou 4 anos de experiência mais ou menos. Isso foi em 2000, foi um pouquinho antes da pandemia. 2018? Não, 2019. Não, 2019. Acho que é, finalzinho de 2019, por aí. E aí eu entrei para trabalhar como full stack, React e .NET, né? E aí também peguei um projetinho para fazer do zero, um projetinho de uma plataforma de música lá de Austin, que era o cliente deles. E aí eu comecei a conversar em inglês todo dia. E aí foi muito legal, porque eles eram muito bacanas também. Mas Eram dois esse sócios. inglês assim que você fala, você fez curso? Qual foram tipo as ferramentas que te ajudou assim a ter um inglês legal assim para conversar? Pô, não fiz curso, cara, mas eu jogava muito videogame Ah, no imaginei que fosse jogo, ensino cara. médio. Aham. Jogava muito videogame. Inclusive, o codista vem do COD, né? Call of Duty. Ah, boa. Aí, tá vendo? E, Tinha até esquecido de perguntar isso a pessoa. A coisa mais importante e é o nick do codista, cara. então, vem da adolescência, eu jogava Jogava e qual? Call of era tudo em Duty? inglês. O Black Ops Black 2 foi o Ops que eu mais 2, né? joguei. É, esse é muito bom, cara. Nossa, demais, bom demais. Saudades. Saudades. Então E aí eu cheguei a foi jogar game assim competitivo. que ajudou assim Foi a aprender. game, e meu pai sempre gostou muito de filme, então eu sempre via muito filme com legenda em casa. Sim.
E aí, na época, eu comecei a prestar, né? A prestar não, fazer entrevista para fora. Uhum. Comecei a ouvir muito podcast em inglês, comecei a ouvir muito stand-up em inglês para tentar me acostumar. Sério, E cara, que assistia massa. muito, Eu muito também vídeo gosto também bastante de. de stand-up de fora, assim. E tem uns podcasts de fora que eu escuto também. Pô, é muito bom, porque o stand-up ele é rápido, né? Então É. são linhas curtas, é uma conversação muito curta que se facilita, é E mais também, fácil de entender. também tem a forma de falar, também tem, tipo, algumas expressões, assim, que Isso. nas piadas só Tanto no, funcionam em é, inglês, é então. muito bom, porque assim, quando você estuda, né, é um inglês muito travado, né? Eu acho. É. Aham. Quando você e até quando você assiste também, é tipo, se você for assistir a novela da Globo hoje, né, ou qualquer outra emissora, eles falam de um jeito parece meio robotizado, né? Uhum. Por mais que tenha um script, os atores são bons, não é o jeito que você fala no dia a dia. Isso se Num você não tiver, podcast, se não tiver a sorte de estudar em inglês britânico, né? Que ainda, porra, cara, é, pega logo bem mais robotizado, assim, tá ligado? exatamente. No podcast ou no stand-up, não. É uma Uhum. conversa muito mais fluida. Então, e é o cotidiano, né? Então, eu acabei Sim. pegando mais. Agora, Treinei agora, bastante em casa também. agora eu sinto que isso é mais o listener, né? Tipo, pra conversar, tipo, tal, que é outra coisa. Talvez eu tenha esse perfil também Sim. de, pô, se eu tiver sentado aqui, tiver tendo uma reunião, tá ligado? Se eu tiver Uhum. numa daily da vida de uma empresa de fora, eu vou escutar e vou entender tudo que estão conversando. Aí se alguém chegar, ah, e qual é a sua opinião? Aí pronto, travei, tá ligado? Tipo, pra Aham. falar que é o complicado de pensar ao mesmo tempo em inglês e já pensar em inglês na real pra tu falar. Tipo, como é que Sim. foi essa. Você teve essa dificuldade? Se você tiver, Pô, se você teve essa dificuldade, como é tive que pra você caramba, cara. sobressaiu disso aí, cara? Foi conversando? Pô, eu Foi. assistia muito vídeo de preparação de entrevista de uns canais americanos, de Hum, explicando como é que você se prepara para entrevista, em inglês. E em um deles ele falava, cara, você tem que montar um roteiro, você tem que ter uma apresentação. No começo de toda a entrevista, o pessoal vai perguntar, ah, me fala um pouco sobre você, ou se apresenta aí. Essa apresentação você tem que ter treinado, tá uhum, ligado? sim. Então eu via o vídeo e o cara falava isso, então eu montei realmente uma apresentação sem chat GPT naquela época, né? Mais ou menos como é que era, explicando, falar, pô, meu nome é Caio, tenho 25 anos, eu fiz faculdade, trabalho com isso, trabalhei com isso, já resolvi esse problema, tá assim, assim, assado, fiquei lá, eu gosto disso, tô procurando uma vaga para isso, e aí, pô, em inglês. E aí eu treinava. Então eu realmente escrevi num Google Docs lá, e eu ficava lendo isso várias vezes e ia fazendo entrevista. E, pô, tinha entrevista que ia bem, tinha entrevista que ia mal, tinha entrevista que era porcaria. Eu fui reprovado numa entrevista por conta do inglês para uma empresa brasileira, inclusive logo Sério? antes, um pouquinho antes de conseguir a vaga para fora. Pra fora. Ah, cara, isso aí é um tópico que eu É, queria falar também. então, e Tem aí uns a gente tem caras, uma bicho. cultura. É complicado, né, cara? Você pega a empresa brasileira e os caras pedem o inglês mais lascado da vida, assim. Aí o cara é pra cá, aí o cara não passa. Aí pra fora, que os caras são nativos, às vezes o cara passa, tá ligado? Porque eles querem só Porque realmente. Ah, a gente se cobra muito, é, a gente se cara. cobra muito mesmo, tipo aqui. E eu percebi com o tempo, tá? Não foi isso. No primeiro ano eu ficava super com medo, travado, tinha vários vícios de linguagem, Uhum. falava muito entre as frases também para me ajudar a pensar. Mas aí com o tempo fui percebendo que eles não se importam. Tipo Sim. assim, o pessoal de fora, eles querem que você entenda e seja entendido. Se você Uhum. consegue essas duas coisas, cara, dane-se qual que é o seu sotaque, não importa se você e com o tempo você vai melhorando. É só que tem um outro ponto também, é que eles são mais diretos, né? Bem mais diretos Sim. e eles falam menos. Eu acho que a gente tende a ficar se prolongando nos assuntos. Então, com o tempo eu aprendi também, né, a falar mais com menos, ser mais breve, não falar coisas se a galera não perguntou. Em inglês, Interessante, né? Em cara. português eu falo Tipo, bastante. nessa diferença dessas duas empresas, que a gente vai já chegar lá, né? Que você falou que passou depois pra essa empresa de fora. Mas já Aham, chegando, falando aqui por cima, você falou que sentiu uma diferençazinha porque eles são mais diretos. Então, tipo, das experiências que você sim. teve, não somente de daily, assim, né? Porque hoje em dia o meme do Twitter, assim, tu chega é o cara falar que é uma daily lá de 3 5 horas, esse cara conversando, porque demora muito, sabe? Então, tipo, Aham. qual era a diferença? Tu sentia realmente uma daily, uma reunião, assim, mais rápida, mais direta? E além disso Cara, as também, de reuniões eu reunião acho que elas também, são. Aham. além de reunião também, questão de metodologias, tipo, o pessoal
aplica da forma, sei lá, um Scrum da vida, se é mais organizado das empresas, de todas as empresas que a gente conversou, né? Desde aquela lá do estágio até essas de fora, Uhum. tipo, a diferença da organização. Porque, tipo, tem empresa que tu sabe que é como se fosse pastelaria, né? Pediu, tá saindo Sim, um sistema. Não tem Scrum Master, não exato. tem Kanban, não tem nada disso aí. Então, eu trabalhei em algumas empresas que são bem diferentes nisso daí, né? Então, teve uma que aplicou certinho os ritos do Scrum, apesar de ter muita hora extra, né? E, Uhum, assim, talvez não tão certinho, pensando assim. Mas a verdade é que eu percebi é que lá, isso também foi um choque para mim no começo, quando eu percebi. A única coisa que muda de uma empresa brasileira para americana é a língua uhum, e os costumes. Mas teve empresa que eu trabalhei lá que não seguia nada do Scrum, que fazia tudo de qualquer jeito. Também precisei fazer hora extra para algumas empresas de lá, né, para uma empresa de lá, na verdade. E teve empresa lá que não, que, pô, a empresa que eu tô hoje, ela aplica tudo certinho, é uma das mil maravilhas, né? É bem tranquilo. Mas o que eu percebi de diferença cultural é que eles são mais diretos. Eles enrolam, assim, todo começo de reunião tem uma fase que eles chamam de chit-chat, que é basicamente você trocar uma ideiazinha ali para quebrar o gelo, entendeu? Então falar, e aí, como é que tá? Pô, como é que tá o clima aí no Brasil? Ou então, você viu, você é de onde? Você tá fazendo o quê? Então, é só um pouquinho antes, assim, dura 1, 2 minutos, é normal. Eles não, e aí depois disso, eles são diretos, bem diretos, para resolver o que vai resolver, entendeu? Então, a reunião é sobre o assunto X, a gente vai falar sobre o assunto X, acabou, acabou, tchau, tchau. E então, eu percebia que no começo, e também assim, se eles me perguntavam uma coisa, tipo assim, Caio, você conseguiu subir o negócio lá? Aí eu ia responder, pô, não consegui, mas eu tô tentando fazer isso, o que aconteceu, não sei o que lá. Tipo, eles não querem saber, né? Foi isso que eu percebi, eles não queriam saber. Era tipo, sim ou não. Pô, era uma resposta mais direta. uhum. Pô, porque Tipo, se ele quiser saber mais, ele vai função perguntar. booleana, tá ligado? Você subiu? Falei, subi. E aí, como é que foi? Aí você fala, tá Uhum. ligado? Agora, se não sair, a gente tem uma cultura, eu acho que aqui é a gente de falar mais, de dar explicação, principalmente quando a gente não consegue entregar alguma coisa, ou É. quando alguma coisa não dá certo. E lá eu sinto que é diferente. Pelo menos pode ser que eu não tô falando que é verdade para tudo, porque cada lugar é diferente também. Uhum. Mas a experiência que eu tive é que eles são mais diretos, eles tendem a separar melhor pessoal do trabalho, tipo, pelo menos no trabalho remoto, assim, eu não vejo, eu vejo que a galera tem. O pessoal sai para tomar uma cerveja, às vezes, tudo mais, mas durante o trabalho não tem assunto muito pessoal, nem familiar, a não ser que seja alguma coisa meio bizarra, assim, ou algum evento fora do comum. Uhum. Mas é isso. E para ser bem sincero, eu não percebi. A galera fala que a cultura americana é de trabalhar muito, né? É de, pô, trabalha muito mais do que Hard qualquer outro work, lugar. tá ligado? Pra ser bem sincero, eu não percebi isso, assim. Eu achei até que eles trabalham tanto quanto ou até menos do que a gente, porque final de semana, nas empresas que eu trabalhei, é final de semana, todo mundo respeita. A galera tem isso bem definido, tipo, eles não gostam que você trabalhe fora do horário, então é bem regradinho, assim. Entendi. E é bem liberal também. Assim, as empresas que eu peguei, pelo menos, não precisava anotar a hora, tinha o trabalho flexível, a gente tinha as reuniões, tem daily, tem os ritos do Scrum, né? Tem demo, tem apresentação, tem grooming, né? Enfim. Uhum. Mas Entendi. varia muito de empresa para empresa e o que muda mesmo de bastante diferente é a língua, porque no final é código, né? Então, o trabalho que eu fazia aqui é o trabalho que eu faço lá, hoje já, que eu já tá 4, 5 anos trabalhando com empresa de fora. Então, não muda muito no termo da computação. Você vai construir um componente React aqui, você vai construir um componente React lá, mesma coisa. Uma Uhum. API que você escrever aqui, você vai escrever para Escrever lá lá. também. Então, exato. Mas assim, E eu trabalhei com equipes voltando. distribuídas também. Então, opa, Ah, vai lá. pode falar, pensei que você tava finalizando. Você trabalhou com equipes Não, distribuídas? assim, de vários outros lugares, Ah, não só sim, dos Estados entendi. Unidos, mas com o pessoal. Tá, aí uma coisa interessante, cara. Tu Aham, falou.
trabalhou com o pessoal distribuído assim, então, tipo, o primo, no podcast passado, ele disse que tinha uma dificuldade imensa, porque ele tava aprendendo inglês e trabalhava para empresas de fora também. Sim. E só que tinha dificuldade com uma pessoa em específica que ele tinha que pedir pra repetir, cara, porque o accent, tipo, Aham. sabe? Eu pensei em inglês agora, né? O sotaque Uhum. não dava pra Sim. entender nada, tá ligado? Tipo, você pega esse pessoal assim que você. É aquela máxima, né? Tudo que você não entender como funciona, ou não saber como resolve, você procura no YouTube que tem um indiano ensinando. Aí você chega lá e Sim. Today we're gonna learn C++. Aí começa lá, Uhum. entendeu? Então, tipo, teve alguma dessas equipes aí que você falou que era distribuída que teve dificuldade com uma pessoa em específica, assim, que você não conseguia entender, cara? Ou com algum Teve sotaque? dois casos. Teve dois casos bem engraçados, assim. Foi na primeira equipe que a gente reuniu com o cliente, e aí o cliente ele era de Delaware. Uhum. E ele falava muito rápido, ele tinha um sotaque muito puxado, assim. E aí depois até o meu chefe veio trocar uma ideia comigo e falou: E aí, Caio, você entendeu? Como é que foi a entrevista com você? Eu falei: Olha, pra ser bem sincero, assim, eu entendi mais ou menos. Aí o cara, ele deu risada, falou: Não, tranquilo, a gente também não entende tanto assim. Caramba! E ele é de Filadélfia, da Filadélfia, né? Aham. Então e eles falam muito diferente. Então o pessoal da Filadélfia, eles usam mais gírias. Hein? Tipo, é bem, tipo, sabe, o Maluco no Pedaço do Will Uhum. Smith? Eles têm um linguajar mais relaxado. Aí eu trabalhei com outro cliente que era de Nova York. Aí parecia, era um inglês um pouquinho mais formal, assim, mais, tipo, de negócios mesmo. Uhum. E agora eu trabalhando com o pessoal da Califórnia, que eu acho que é um meio termo. Tipo, eles usam umas gírias, mas tipo, eles são mais descolados, assim, mas também tem a questão de negócios. Então, teve esse cara que eu não entendi muito bem nessa reunião, acho que entendi uns 60% ali da reunião. Entendeu bastante até. E, é, e teve um outro que eu acho que ele era do Equador, e que ele tinha, mas eu acho que é porque o fone dele era ruim. E aí isso também é uma coisa que pega muito, cara. E eu até recomendo, se você for fazer uma entrevista, se seu fone não for muito legal, tenta marcar uma call com algum amigo seu, tenta falar inglês, vê se ele tá te entendendo, ou então se grava no seu microfone, porque se seu microfone é ruim, fica muito mais difícil. Então esse cara ele tinha um microfone que era meio abafado, parecia que ele tava falando dentro do carro, assim, tipo, era fazer um negócio meio assim. E E não aí ele dava pra entender falava nada, nem se inglês, fosse português, dava pra não- entender, tá ligado? mano, não dava pra entender nada. Então isso dificultou. Mas aí com o tempo fui acostumando, e aí eu fui desapegando de entender todas as palavras. Uhum. Isso é meio doido também. Então, depois de um tempo, eu só, tipo, ficava prestando atenção no contexto ali, que no contexto você pega, você vai entendendo qual que é o assunto, e aí você vai. Se você fica muito vidrado com cada palavra, você acaba perdendo o fio da meada e fica mais difícil, entendeu? Fica prestando mais atenção na tradução daquela palavra do que o contexto em todo geral, acaba Isso. esquecendo, acaba, sabe? São, uma outra dica que já me deram também, e que eu acho que é válida, é você não tentar traduzir para o português. É só aceitar o inglês e tentar seguir no inglês, entendeu? Tanto Uhum. para falar quanto para ouvir. Porque se Já vi você ficar bastante essa tentando dica também, cara. traduzir literalmente para o português, você vai perder muito tempo, você vai se perder, não vai conseguir conversar. Então, confia que sua mente um dia ela vai engatar, é tipo carro, né? Vai empurrando aí que uma hora ele pega. É porque é algo, às vezes, até mecânico, assim, sabe? Você vai repetindo, repetindo, repetindo. Tem alguma estrutura de frases, assim, que você já vai pegando, algumas expressões. Porque tem algumas expressões que, por exemplo, você não consegue traduzir literalmente para o português, mas você, começando a aceitar, meio que você vai entendendo a semântica daquilo ali, tá ligado? O Eu não tô falando de contexto. É, o sintaxe, eu vou falar contexto. semântica total disso Exato. aí. É literalmente o que vai fazer sentido pra você naquele contexto. Aí você vai ficar mais tranquilo. Exatamente. Você falou que foi quantos anos com empresa de fora? Que eu tô tentando lembrar aqui pra lembrar na linha temporal, porque eu lembro que você falou que aplicou pra aquela empresa de fora que não conseguiu, né? Por conta que precisava da Isso. faculdade. Aí depois você conseguiu pra outra. Quando terminou a faculdade Isso, ou foi exatamente. durante a faculdade? Foi durante a faculdade. Foi Aí durante a essa aí faculdade. não tinha problema então pra. É porque era Não, essa remoto? não tem problema, porque era remoto. Ah, entendi. Exatamente. Porque a da Itália precisava relocar lá para Itália. Entendi. E essa daí não, essa daí era 100% remota. E faz, cara, faz uns 3 anos, na verdade. É, 3 anos que eu tô trabalhando pra fora.
Essa daí que você tá falando qual? Você lembra do nome dela, dessa empresa? A da Essa, de Filadélfia? é a segunda que você conseguiu, no caso, né? Quer dizer, foi a primeira, né? Porque a primeira você não. Isso, é. A primeira que eu consegui, ela chamava Blueprints. A empresa cliente, no caso, né? Uhum. E a empresa que me contratou foi a TrueLogic. Eu tive que fazer uma consulta aqui. Acabei vendo no LinkedIn. É True Logic Software. Aham, 1 ano e 6 meses. isso, Foi em fevereiro de 2021, exato. né? E aí eu passei por alguns clientes lá, mas, tipo, então eu trabalhei primeiro com esse pessoal da Filadélfia, eles eram uma consultoria, e aí depois eu trabalhei com uma startup de Nova York de biotecnologia que chamava Tomorrow, que era super interessante esse produto deles, trabalhando com Vue.js. Uhum. E aí eu fiquei mais no front, e aí depois eu acabei ficando mais no front mesmo. Aí agora você tá E aí agora tem um ano e meio que eu tô na na Leantech, Lintec, né? né? As empresas que eu trabalhei foi sempre assim, foi sempre uma facilitadora, né? Então, ela me contrata e me aloca num cliente americano. Entendi. Então, eu sou contratado como desenvolvedor sênior React e eu trabalho com React e TypeScript numa empresa da Califórnia que chama IAP, desenvolvendo um software para o sistema deles. Eles são é uma empresa de software que vende, que tem umas soluções para escritórios de dentista lá da Califórnia. Entendi, cara. Massa. Dessas entrevistas aí que você falou, que envia vídeo de como se portar na entrevista e tal, e eu imagino ainda mais as que são as técnicas, tá ligado? Tipo, você fazer entrevista Uhum. técnica, assim, de mostrar que você realmente tem aquelas competências ali que você colocou no currículo ali, que você candidatou a vaga. É mais difícil essa parte de conversação, assim, aquela principal ali que você falou de descrever você, ou é Uhum. mais difícil a técnica, assim? Porque a técnica você acaba tendo o seu conhecimento técnico ali também em risca, além, né, do você saber falar inglês, assim, se expressar o que você quer no código, por exemplo. Sim. Pô, eu acho que assim, hoje em dia, eu acho que o mais difícil acaba sendo. E agora? É mais depois, mas talvez na. Assim, hoje eu sinto muito confortável. Depois de um tempo ficou muito natural. Essa primeira etapa de entrevista, que geralmente é com alguém do RH ou uma Uhum. recrutadora, eu acho muito tranquilo, não acho nada difícil, assim. Bem de boa, porque eu já, tipo, tô tranquilo, eu sei que eu vou conseguir, ela vai conseguir me entender, então eu não, dificilmente acabo sendo travado nessa parte. Acho que talvez eu não tenho muita dificuldade, para ser bem sério, fazer entrevista, mas seria uma entrevista técnica se me perguntasse alguma coisa que eu não sei, né? Se algum, algum assunto assim, ou algum que eu não conseguiria explicar e eu ficasse nervoso, acho que aí nesse detalhe aí talvez seja os piores momentos. Você ia Mas o que eu meter uma de faço? chat GPT assim, inventar, tá ligado? Ou você vai falar, não, não Não, sei. não, não. Eu falo não sei, porque. Mas o que eu faço também? Eu falo não sei, mas eu anoto. Uhum, Toda vez que eu sempre termino uma entrevista, eu anoto tudo que eu acho que eu não respondi muito bem ou que não foi muito legal para estudar depois, antes da próxima. entendi. Mas assim, eu tô, pô, muito confortável no lugar de trabalho hoje, tô bem feliz, não tô procurando mais, tem um tempo que eu tô fora de fazer entrevista aí. É até bom, porque entrevista é cansativo, né? Ficar Cansativo, fazendo cara. entrevista toda hora. Pois é. O, Mas. o primo, o primeiro episódio, ele falou que teve uma época, cara, que ele aplicou, tipo, pô, em um mês ele fez 30, cara. Basicamente quase Uhum. uma por dia, tá ligado? Se pegar na média, né? Então imagina aí, cara, Sim. deve ser cansativo, o cara ficar conversando assim, ainda mais em inglês, ficar pensando em outra língua, misturar os conhecimentos, outra cultura de empresa. Realmente é muito É muito cansativo, bicho. cansativo. É bem cansativo mesmo. Dias que eu fazia entrevista, eu ficava, pô, bem cansado, assim. Tentava só anotar, eu não revia na hora. Então, tipo, eu saía da entrevista, eu anotava só porque tava fresco e aí eu ia estudar outro dia. Uhum, E é desgastante, sim. E aí eu acho que, assim, antes eu sempre estava fazendo entrevista para me melhorar, para ver como é que tá o mercado, para ver se eu não conseguia alguma.
vaga melhor. E eu acho importante você fazer isso porque você vai melhorando. Porque eu acho que fazer entrevista é uma habilidade que você melhora com a prática. Uhum. Então, não adianta você ser o melhor programador do mundo se você não sabe fazer uma entrevista, que você provavelmente não vai conseguir alcançar umas vagas legais. Então, é importante você se provar, se testar. E é sempre mais confortável e mais tranquilo fazer entrevista enquanto você está empregado. Tá? Esse é um outro detalhe também. Quando Uhum. você tá numa posição mais confortável, às vezes você vai até ficar mais relaxado e isso vai te fazer sair melhor na entrevista. O que eu senti também, que eu vi alguns debates também, questão da bolha dev, foi o pessoal falando Uhum. sobre questão de hard skill, né, soft skill. Você tem que ter um equilíbrio legal também entre as duas. E também Sim, que com o tempo você acaba aprendendo também a negociar, né? Tem gente, por exemplo, que sim, está em uma empresa no início, quando você não está empregado, você mesmo falou, né? Fazer uma entrevista é totalmente diferente quando você está empregado. E isso aí eu puxo para sim. aquele que está começando agora na área. Tipo, ele está querendo um emprego, não importa o que pague, ele quer receber um dinheiro, ele quer, sabe? E aí, às vezes, Uhum. demora para dissociar quando você começa a ter alguns anos de experiência. Você, tipo, até mesmo não questão de emprego, CLT, PJ, mas até de freela, assim, o pessoal não sabe dimensionar o quanto a pessoa tem que me pagar, tá ligado? Tipo, esse projeto aqui, aí que nasce os memes, né? Tipo assim, você faz esse projeto pra mim, o que que é? É mais ou menos uma Netflix, assim, quanto é que você cobra, tá ligado? Tipo, é aqueles Sim, memes, assim, então, tem essa dificuldade, se enfrentou essa dificuldade, porque, tipo, às vezes no início você não sabe o quanto de salário, o quanto, sei lá, você tá bem colocado no mercado para alguma faixa salarial. Agora você se vê você fazendo nessas entrevistas e estando dentro do mercado, você consegue ter uma maior facilidade, até mesmo para migrar de área. E como é que foi isso, entendeu? pô, legal. Eu acho que foi com o tempo. Fui aprendendo com o tempo, vendo muito vídeo também sobre como entender. E aí, você estando empregado, você tem uma vantagem, né? Sim. Você, assim, quando eu fazia entrevista, eu só buscava salários maiores, ou cargos melhores, ou empresas mais interessantes, né? Nunca. Então, eu costumo falar que na entrevista, quem quer mais, pode menos. Então, quanto mais o interessado você está na vaga, geralmente você está em desvantagem, né? A Sim. entrevista ela acaba sendo uma competição, entre aspas, ali, né? Primeiro que você está competindo com todos os outros participantes, que é algo que você tem que ter em mente desde o começo, né? Então você não vai ser escolhido porque você é você, porque você sabe programar em .NET, porque você sabe programar em JavaScript. Não, você vai ser escolhido se você for melhor do que todas as outras pessoas que estão competindo com você na vaga. Isso é algo que é importante, que não é natural. Quando a gente faz todo o processo de entrevista, é sempre a gente com uma pessoa do outro lado, ou são várias etapas quebradas, né? A gente esquece que tem outras pessoas na vaga, que acaba sendo uma competição. E, e isso de estar empregado, você consegue ter mais estabilidade e falar de uma posição mais confortável. Com isso, você tem mais poder de barganha, né? E com o tempo, sim, aprendi a negociar. Geralmente, a primeira oferta das empresas é sempre um pouco abaixo do que elas podem pagar de verdade, porque elas já esperam que você vá negociar, principalmente para cargos mais sênior. Uhum. Então, já passei pelos dois lados. Geralmente consegui aumentar a proposta, mas já teve caso também que a gente não chegou num acordo, porque eu pedi um valor, a empresa não estava disposta, mas assim, você tem, antes de você começar a negociar, você tem que, eu acho que uma boa dica é definir um valor que você quer e um valor mínimo e estar disposto a ir embora e recusar a proposta se não chegar no valor mínimo que você definiu. Uhum. E aí, claro que esse valor ele varia de cada um para cada um. Claro que varia também da posição que você está. Se você está empregado, se você é um profissional sênior, se você tem experiência naquela área, se você tem que comprovar que você vai ser valioso para a empresa. E aí, uma outra dica que eu dou também é se você conseguir atrasar o máximo do papo de salário para o final, melhor. Porque no final, se você passou por todo o processo e a empresa gostou de você, você não é mais uma pessoa qualquer. Você é um funcionário que a empresa quer contratar. Se a empresa quer te contratar, geralmente ela está disposta a negociar o salário, né? A
melhorar seus benefícios, ou melhorar seu salário, melhorar a proposta. Então é sempre uma posição mais confortável do que no começo, quando você não tem valor nenhum para a empresa. Você vai estar sempre negociando numa posição pior, Desfavorável. Uhum. desfavorável. Até que essa questão que você falou do você ter um valor mínimo ali, né, um valor base, isso ajuda quando você está empregado porque é aquele que você está recebendo, né? É aquele que você está Uhum, no mercado. Mas uma pessoa que não tem exatamente. nada, ela, ó, pô, eu tenho zero, eu tenho isso aqui, entendeu? É meio complicado no início ali. Então acho que realmente é como você falou, é questão de tempo, tá ligado? Pô, sim, e eu acho que também é complicado porque eu acho que essa, pô, esse discurso de coach da galera acabou complicando, né? Tipo, ah, pô, X mil em 6 meses. E aí também, cara, quando eu comecei como estagiário, eu ganhava um salário mínimo. Na época, acho que era 890, passou para R$ 937. E eu tava feliz pra caramba, assim, mas assim, não tô dizendo que você tem que aceitar qualquer coisa, Sim. mas a galera também, você tem que quebrar essa ilusão de que o seu primeiro salário vai ser um salário super alto. Você não tem experiência, você não tem como provar valor para a empresa. Então você tem que também, é aquilo que eu comentei com você no começo, controlar suas expectativas. Então, eu gosto de manter as expectativas sempre baixas. Hoje em dia, pô, a primeira pergunta que eu faço geralmente é sobre salário, o range salarial da vaga, porque não me interessa entrar numa entrevista em que eu esteja ganhando menos, ou nem que seja para ganhar tipo, um pouquinho a mais. Às vezes não é interessante, já estou confortável, já sei como é que funciona a empresa, eu sei que é uma empresa boa. Salário também não é tudo, não adianta nada você ganhar um pouquinho a mais e trabalhar muito mais, estar num ambiente ruim, acabar com a sua saúde, sofrer um burnout da vida. Então, você tem que analisar, levar tudo isso em consideração quando você está pensando em migrar de um trabalho para o outro. Até mesmo Mas questão de evolução, né? Tipo, quando você tem um planejamento de carreira nessa empresa, você consegue evoluir, entendeu? Tipo, Cara, então, isso daí eu concordo com você. Infelizmente, eu não tive essa sorte, assim. Todos assim, tirando a empresa que eu comentei com você, foi a, foi a Blue, que foi uma empresa que eu gostei muito de trabalhar, trabalhei lá 2 anos e meio, e nela, assim, eu tive um aumento de salário expressivo. De resto, os meus maiores aumentos de salário foi mudando de uma empresa para outra. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem uma cultura de valorização de profissional. É comum, inclusive, na verdade, ser difícil de dar aumento para profissional e acabar contratando alguém pagando mais. Isso eu já vi acontecer a rodo, assim. Então, eu acho que você tem que levar em consideração os benefícios, tem que levar em consideração o seu salário, mas o que eu vi de experiência, infelizmente, progressão de carreira, assim, a não ser que seja uma big tech, uma sim. manga da Uhum. vida que a gente está falando, mas eu não vi acontecer, cara. Sério, tipo, infelizmente, os grandes aumentos que eu vi nos meus amigos e tudo mais, é geralmente nessa migração mesmo. Migração de carreira. Entendi. É. Falando um pouco sobre. A gente tá falando do mercado, né? Falando sobre alguns debates que acontecem na bolha dev. Você mesmo citou que algumas pessoas estão enfrentando algumas dificuldades para entrar, até mesmo para a carreira de sênior, não, de júnior, né? Você acha Uhum. que a bolha, né? O pessoal fala da bolha dev, assim, a bolha estourou. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Ou as empresas não estão mais contratando júnior, estão contratando, sei lá, estão buscando sênior, pleno, assim. Cara, eu acho que encheu, não, não que encheu de acabou as vagas, Uhum. mas antes era uma área que não era muito visada, não era muito, não tinha muito interesse, assim. Assim, não é, tinha um certo interesse, mas é que com a pandemia cresceu exponencialmente o interesse e teve muita gente muito qualificada de outras áreas migrando e competindo pelas vagas júnior, entendeu? Então, tem já li relatos de gente de marketing, gente da engenharia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia elétrica até já é comum, né, o pessoal migrar porque eles têm um pouco de programação Uhum. na grade, mas não só esses cargos. Então, muita gente de outros cargos estão migrando para computação. Então, o que está acontecendo é não tem vaga suficiente para todo mundo, que parece, no momento.
Se isso vai se manter, eu já não sei, porque a programação, ela é uma área difícil, é uma área que muita gente não gosta, inclusive é uma área que tem uma taxa de rejeição muito alta, assim, o pessoal, principalmente quem está entrando com esse sonho, com essa expectativa lá no teto, tende a se frustrar. E aí, com esse pessoal se frustrando, vão acabar saindo e talvez pode ser que mude daqui a alguns anos e volte a contratar bastante de novo. Eu acho que Mas, realmente é o que você tá falando, realmente eu concordo. O pessoal que influencia, assim, coach da vida que estão vendendo esse sonho, né? Eles também uhum, acabam, além de vender esse sonho, acabam direcionando muito as pessoas que estão nessa barreira de entrada na área para algumas tecnologias que já são visadas atualmente. Tipo, você pega alguém que quer convencer você a entrar na área de programação, o cara, olha, faz HTML, CSS, JavaScript, tá ligado? E, uhum, claro, vai ter vaga para isso, entendeu? Eu imagino que tenha muita vaga ainda para isso, só que tem muita gente tá aplicando para essas vagas ao mesmo tempo, entendeu? Então, tipo, é exatamente. aquele negócio, você bate uma árvore e cai 10 programadores JavaScript hoje em dia, entendeu? Então, meio que a pessoa Eu ela se contenta com isso e às vezes pensa assim, pô, se todo mundo tá fazendo isso, por que eu não vou fazer, entendeu? E aí acaba se frustrando e realmente é tal. complicado. Eu não sei o que eu faria se eu estivesse começando agora, porque quando eu comecei não tinha essa concorrência toda. Então, o que eu acho é que, assim, agora, infelizmente, a gente está num momento que o básico não é mais suficiente. Você tem que achar algum jeito de se destacar. E quanto com mais pessoas competindo, cada vez a barra de entrada vai subir, né? Porque, pô, beleza, eu aprendi HTML, CSS, JavaScript, mas a vaga pedia Docker, eu não sei Docker, tem alguém que sabe? Então, Uhum. a vaga pedia portfólio. Eu não tenho um portfólio. Pô, vai ter alguém que tem. Então, é muito complicado. Você vai ter que se melhorar e eu acho que você tentar não desanimar e tentar visar para longo prazo. Pensar que, assim, agora tá muito oba-oba, né? Tem muita gente querendo entrar, mas que isso pode não se manter no longo prazo. Sim. E aí, fazer o feijão com arroz ali, tipo, deixar seu LinkedIn bonitinho, ter um GitHub com alguns projetos de portfólio, compartilhar seus aprendizados, isso é uma metodologia que eu vejo Documentar funcionar tudo e tal. bastante, assim, compartilhar, então. E sair prestando, fazer entrevista e encher o saco de quem está empregado, assim, que você conheça, né? Não que você não conhece, Uhum. mas conhece alguém que está trabalhando, pô, pinca o cara, manda mensagem para ele. Fala, pô, cara, será que não tem nenhuma vaga aí, não? Aí o cara fala, pô, não tem, mas, pô, será que você não conhece alguém que tem? Ou então, tem algum projeto? Porque também quando você está começando, e para ser bem sincero, eu acho que se eu tivesse hoje começando e não tivesse conseguindo achar uma vaga na empresa, eu ia sair e tentar achar alguém que quer fazer algum site, tá ligado? Ou Uhum. alguma. Porque todo comércio hoje em dia precisa estar na internet. Seja através do WhatsApp, seja através do iFood, seja através de um site em si. Então, tentar sair batendo de porta em porta, conversando com os conhecidos. Pô, será que não tem alguém? E tem. Hoje em dia, como eu tô mais tempo na área, chega bastante projeto para mim que eu não quero mais fazer, Uhum. né? De freela. Então, como chega, eu sei que tem, mas para você chegar nesses projetos, você vai ter que meio que parar de olhar tanto para a tela do computador e sair, talvez, conversar com as pessoas na rua. Saber a necessidade Então, do sei lá, pessoal e tal. saber a necessidade pessoal. Quando eu treinava jiu-jitsu, o cara tava louco para construir um sistema, né? Pô, ia me ajudar muito, sistemazinho de aula, não sei o que lá. Pô, quem mais se dá aula? Pô, tem toda a academia de artes marciais tem aula. Hoje em dia, eles têm internet, eles devem ter um grupo no WhatsApp, mas não tem um sistema, não são todos que têm um sistema. Academia de bairro, enfim, pô, cabeleireiro, sistema de agendamento, você não precisa construir um do zero, né? Já tem um do Uhum. Google, mas às vezes você. Então, se não tá dando. Eu não estou dizendo que abandonar tudo e fazer isso, mas tentar novas abordagens. Enquanto não tiver Tenta. encontrando um emprego, assim, tá Isso. aplicando pra vaga e ao mesmo tempo, pô, não posso ficar parado, então beleza, tem um cara aqui que ele tem essa necessidade. Às vezes o cara nem sabe que tem essa necessidade e fala, cara, chega aí, por que você não tem um site, cara, pra fazer isso aqui? Ah, porque dá muito trabalho, eu tenho meu grupo no WhatsApp, não sei o que, beleza, mas
Um grupo do WhatsApp é uma barreira de entrada. Se você tiver uma academia, por exemplo, de arte marcial, você é um professor de jiu-jitsu. Sim, Então, por que você não tem um site? Porque isso aí já vai servir como marketing, né? O marketing puro mesmo é o sim. boca a boca, né? O cara fala assim, você faz jiu-jitsu aonde? Faz jiu-jitsu ali. Mas seria um plus. Faz jiu-jitsu ali, cara. Os caras têm até um site lá e tudo, fiz a inscrição por lá, cadastro, nem precisei chegar Isso. lá, E aí rapidão, pá. tem um outro ponto que é o seguinte: quando você faz um projeto da vida real, ou um projeto pessoal mesmo, mas que você faça ele do começo ao fim, você vai aprender muito. Uhum, Muito, muito mais do que se você estiver estudando, ou até mesmo trabalhando. Porque quando é contratado, você é contratado para trabalhar com aquela ferramenta. Né? Pô, eu trabalho hoje com React e TypeScript. Eu não mexo em nada do back-end. Eu sei que eles é com .NET que eles fazem deploy na AWS. Eu nunca mexi no código do back-end porque é bem separado. Eles nem querem que eu mexa. Eles querem que eu fique focado no front-end. Se eu vou construir um projeto pessoal ou um freela, não adianta só fazer o front-end. Assim como não adianta só fazer o back-end, tá ligado? Você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que pensar como é que eu faço para subir isso, porque as pessoas não vão conseguir acessar o seu localhost. é. As pessoas não vão conseguir acessar o seu computador. Você vai ter Uhum. que fazer deploy, você E vai ter como que é que faz achar, configurar um deploy, né? servidor. Exatamente. Aí você Aprende começa a tudo, cara. entrar em outros problemas. Como é que eu publico um site? Ah, eu preciso comprar um domínio? Pô, mas como é que eu configuro esse domínio? Ah, esse domínio vai apontar para onde? Ah, pô, beleza, vou subir no meu computador. Aí você vai descobrir que vocês estão até construindo um produto para, como é que é? Provedores de internet, né? Isso. Você Uhum. vai descobrir que 99,9% das internet no Brasil funciona através de um negócio que chama CGNAT. E o CGNAT, ele não libera a porta 80. Então, se você subir um servidor na sua casa, você não vai conseguir acessar a porta 80 dele e você não vai conseguir subir ele. Uhum. Porque significa que para alguém acessar, você vai ter que subir ele em outra porta, e aí funciona, aí liberar a porta do seu roteador, e aí configurar o DNS para apontar para o seu domínio, e aí beleza. E aí alguém vai. Só que aí não vai mais dar para acessar seu site bonitinho. Vai ter que acessar o site com 2.81, por exemplo, que é uma outra porta. Então não é tão legal, você vai precisar subir em outro lugar. E aí começa a complicar muito. E aí quanto mais complica, mais você aprende, porque você vai ter que aprender se você quiser resolver o problema, entendeu? Então eu recomendo muito, façam projetos pessoais. Se você não está achando um projeto para ganhar dinheiro sobre isso, você vai ter que aprender de alguma forma, Uhum. né? Já que você vai ter que aprender, tenta fazer um de ponta a ponta, tenta publicar alguma coisa. Hoje em dia tem várias ferramentas que facilitam muito isso, né? O Next.js, por exemplo, é bem fácil para você fazer deploy, mas tem 1 milhão de jeitos de se fazer. Então, tenta fazer um projeto de ponta a ponta que você vai aprender muito, muito mais do que você ficar só estudando uma única tecnologia. Essa questão dos projetos pessoais eu vejo sendo uma estratégia muito interessante, porque tem uma motivação, né? Tem uma certa motivação, porque acaba que quando você entra numa empresa, beleza, você tem uma motivação porque ali você está empregado, você entende a cultura da empresa, né? Mas eles têm um modelo de negócio dele já feito, então, tipo, você vai estar desenvolvendo aquilo, né? Às vezes aquilo que você está desenvolvendo não é aquele, sabe, um produto, um projeto que te brilha os olhos assim, mas quando é um projeto pessoal, tu fala, pô, velho, se tivesse isso aqui, tipo, é um problema no dia a dia, tem um negócio aqui que poderia ser automatizado, tem um negócio aqui que poderia me ajudar muito aqui, vou fazer. Aí quando você faz, você tem uma motivação maior pra isso, tá ligado? Com E certeza. E aí você vai, e é isso que você falou, sempre tem alguma coisa para melhorar. uhum. Tem essa questão também dos projetos pessoais e eu também vi muito interessante é o pessoal olhando o problema desafio técnico, por exemplo, você pega no YouTube, tem gente que faz, vamos fazer o desafio técnico do PicPay. Esse foi o desafio técnico que o PicPay fez no ano tal, para back, com Aham. tal tecnologia, você consegue fazer? Tem tudo documentado, entra no GitHub, tem lá. Vamos fazer esse projeto aqui de tal banco, vamos fazer esse projeto aqui de tal empresa. Então, tipo, com tais tecnologias, tais stacks. Então, tipo, se você quer se preparar, até mesmo para um desafio técnico, até para aprender, é interessante ter esse tipo de abordagem. Fazer um projeto pessoal, olhar algum desafio técnico de alguma empresa que já aplicou, que o pessoal fez, tá ligado? Se juntar com a equipe aqui, há um amigo que tá aprendendo tal tecnologia. Talvez você não saiba tudo, né? Mas aí tem aquele negócio do network. Você faz essa parte aqui pra mim desse negócio? Faço. Aí divide em aprendizado, tipo, como é que você fez? Eu fiz assim.
Então, tipo, é meio que. Você tem que ter o gosto, tá ligado? Se o cara entra pensando assim, ah, pô, já tem 6 meses aqui que eu tô estudando programação aqui, tô vendo o loop, tô vendo variável, tô vendo umas coisas aqui, não tô entendendo nada, não ganhei 6 mil, não vou mais continuar, entendeu? Os caras que entram com essa ambição, tá ligado? Aí o cara que não entra assim, ele, pô, que legal, velho, fiz meu primeiro Hello World aqui em Java, porque é um troço gigantesco, assim, né? O cara é acostumado com Python, né? Print Hello World, né? E aí o cara já olha assim, cara, que massa, velho. Consigo fazer 2 Hello World em 2 linguagens. Aí começa a brilhar o olho, começa a pegar o gosto pela coisa. Aí, pô, a tendência é superar. A tendência é você ir pra longe. Se realmente você tiver apreço por aquilo. Se você não tiver, bicho, talvez com muita ambição por dinheiro você consiga, mas eu acho Sim, que eu acho que é bem mais é difícil, bem mais mas difícil. dá. Tem gente que consegue, Uhum. assim, e tudo bem também. Acho que tem os dois tipos de pessoa, e, tipo assim, acho que cada um faz o que quer da vida. Sim, Não gosto muito dessa galera que incrimina um dos dois, né? Tipo, recrimina no com caso. certeza. Mas eu acho que é sempre bom criar projeto ponta a ponta, projeto pessoal. Se você resolver o seu problema, então você vai ter mais motivação ainda. Ou então, se você quiser contribuir com algum projeto open source também, né, de código aberto, Sim. também você acaba aprendendo bastante. Inclusive, vou até fazer o jabá aí do Trampar de Casa, que é um projetinho que eu tenho, né? Que ele é software livre. Então, se você tiver sem projeto aí, sem ideia, quiser participar de alguma coisa, abre um PR lá, fica à vontade. A gente analisa com carinho e te ajuda. Eu até entrei, eu até tinha entrado no teu GitHub, cara, muito bem organizado, viu? Tem que ajeitar o meu, tem umas coisinhas que tá Pô, meio muito feio. obrigado. Mas eu vi aqui, cara, o projeto aqui do Trampar de Casa, muito massa. Vou dar uma olhada depois. É legal também, velho, pegar Valeu. esses projetos de GitHub assim, open source e tal. Acho que você até tinha publicado, não sei se eu vi no teu LinkedIn, se foi uma publicação, alguma coisa que tinha superado o ChatGPT em um projeto open source, alguma coisa assim, por cima. Não sei se Ixi, e agora? faz tempo que eu Agora vi não isso tô aqui, cara. lembrando não, hein? Na verdade, acho que você compartilhou. Tá aqui, o poder do open source. Menos de 48 horas depois da Meta disponibilizar o Code Llama, modelo de IA que gera código, a comunidade fez um ajuste que o deixou melhor que o ChatGPT 4. Aí Ah, tem tá. Eu os. acho que isso aí foi realmente, tem uns modelos open source que dependendo do teste, né? Mas eu acho que hoje em dia o GPT-4 ele é o melhor, assim. Acho que essa notícia é um pouquinho antiga. Uhum. Mas mesmo assim, Mas pô, muito realmente, massa. O pessoal é muito maneiro, fazendo. eu gosto muito. Esse conceito de comunidade, eu acho que na nossa área assim, pelo menos eu vejo a comunidade brasileira um pessoal muito, sabe, que se ajuda e o pessoal, sei lá, que tiver como entregar de experiência, até mesmo, pô, a gente citou aqui o nosso Guanabara da vida, pô, o cara realmente democratiza o acesso, tá ligado, à tecnologia. Tem uma barreira de entrada? Tem, de fato. O Brasil é um país que, pô, tem uma desigualdade social muito grande. Para você programar, querendo ou não, você vai ter que ter um PC, um celular. Às vezes o pessoal começa no celular. Também já vi muita gente começando a pegar Python e programar no celular e tudo. Mas eu vejo que a comunidade é muito, sabe, junta. O pessoal se ajuda muito. E quando o cara ele consegue, dentro da comunidade, assim, uma pessoa que veio, sei lá, até de muito longe, que não tinha uma condição financeira muito boa e começa a ascender na vida, de alguma forma ele ajuda de volta, ele contribui com a comunidade, seja fazendo um projeto como contigo foi a questão do open source, fazendo publicação, que eu vi que você tem muita publicação de artigo, né? Tem gente que faz curso como Pô, Guanabara valeu. e é muito massa, cara. Realmente é uma forma de entregar pra comunidade assim, tá ligado? Você diria que isso é o que te motiva hoje em dia, tipo, a aprender mais coisas, até mesmo da sua área, coisa que você não tá trabalhando pra fazer, artigo, pra publicar, pra de alguma forma retribuir com a comunidade? Cara, eu gosto bastante. Na verdade, eu sigo algumas pessoas que fazem isso bem melhor e uma frequência muito maior do que eu. E eu acho muito bacana esse conceito de você. Tem a questão de você aprender e compartilhar, né? Uhum. E tem a questão de contribuir com a comunidade. Eu acabo conversando com bastante gente que está começando também, tentando dar algumas dicas. Mas também tem o ponto que, para ensinar, eu preciso aprender muito mais do que para aplicar. Então acaba sendo benéfico para mim também. Então é bom. Para eu escrever um artigo, quando você vai escrever sobre alguma coisa ou ensinar alguém alguma coisa,
você começa a perceber que você não sabe tanto daquele assunto quanto você achou que sabia. Uhum. E aí é nesse momento que surgem as oportunidades de você se aprofundar mais ainda naquele assunto para conseguir realmente ensinar. Então, quem ensina precisa saber muito mais do que quem só aplica. Então, eu acabo usando isso também. Eu sou muito curioso e eu gosto muito de tecnologia. Massa, cara. Então, eu realmente acabo estudando e se dá para ajudar alguém com algum artigo ou com algum Durante o tweet, né? Eu processo, a gente acabo tá aí. tweetando bastante, melhor ainda. Exatamente. Show. Então, já são 1 hora e quase 2 horas de podcast. Vamos encaminhar para os finalmente. Queria fazer só uma última pergunta. A pergunta para fechar tudo aqui. Depois você pode fazer seu jabá, rede social. Eu vi que você é uma pessoa meio low profile, cara. Eu pesquisei para pegar as coisas, sabe? Tive que minerar o LinkedIn, GitHub, porque, pô, É, eu não sou esse muito cara fã, não não. tem, não tem rede social, cara. Eu falei, caramba, o que que eu vou fazer, cara? Mas consegui, foi uma conversa muito legal, tá sendo uma conversa muito legal. E eu queria fazer a última Pô, valeu. pergunta. Já te perguntei o que te motiva, mas eu queria fazer a última pergunta um pouco diferente. Se você não tivesse atuando na área de tecnologia, teria alguma outra área que você consegue se ver atuando ou não? Cara, hoje em dia eu acho que não. No momento. Não, pô, acho que não. Hoje em dia não. Acho que eu gosto muito de tecnologia para abandonar a área, assim. Mas na época que eu ia fazer faculdade, eu estava muito dividido entre matemática, que é bem. Eu achava que era perto de computação, né? Uhum, E jornalismo. E aí, hoje em dia, depois que eu fiz a faculdade de ciência da computação, eu pretendo algum dia fazer faculdade de filosofia. Mas não para atuar, mas por gosto mesmo, entendi. porque eu me interesso pela área. Mas para atuar, se eu não fosse programador, acho que eu talvez iria para alguma carreira de acadêmica ou de para dar aula de computação, que é algo que eu acho bem maneiro. Que massa. É engraçado que é bem semelhante, viu? Porque eu tinha feito essa mesma pergunta ao primo e foi mais ou menos nesse sentido, tirando um pouco de filosofia, né? Mas a área de docência, assim, de ensinar, até a área acadêmica, foi algo bem parecido, né? Engraçado como. Pô, que maneiro, eu admiro muito e eu sei do esforço e da dificuldade que é seguir área acadêmica. Uhum. Então, eu tenho alguns amigos que fizeram mestrado, tem outros que fizeram doutorado. E, cara, é uma dedicação imensa, assim, eu acho que inclusive a gente tinha que valorizar muito mais quem tem esses títulos, mas gosto de programar, é muito difícil, então eu acho que me vejo na tecnologia mesmo, Entendi. e é isso aí. Então, show. Finalizando aqui, queria agradecer você que ficou escutando esse podcast até agora. Foi um papo muito legal. Falamos sobre GPT, falamos sobre coach, pessoal que vende curso, faculdade, fazer ou não fazer. Falamos sobre tecnologia e a história também do Caio, né? De empresas que ele passou aí no Brasil, fora do Brasil. Descobrimos que o pai dele era programador, né? Muito massa, velho, a história. E deixando as considerações finais, agradeço você que está aqui até o final do podcast, nosso segundo episódio. Vamos ter mais episódios logo em seguida, né? Vamos marcar com mais pessoas. E eu queria fazer uma última pergunta para o nosso amigo Caio. Se tem alguém da Bolha Dev ou alguém que você consegue convidar, chamar, ou você, sei lá, acharia interessante que tivesse no podcast no próximo episódio, alguém para você indicar. Pô, cara, queria, antes de tudo, agradecer aí, foi um prazer imenso aí trocar ideia com você, muito obrigado mesmo, muito bom seu podcast, muito legal seu projeto também, espero que dê tudo certo. E eu indicaria, acho que o Bruno, tem o Bruno Rodrigues. Eu posso te mandar o contato Pode sim, dele. Acho que é um show. cara muito bacana. E acho que toparia trocar essa ideia. Show. Então é isso. As redes sociais GitHub, né? Caio Borg, o codista, tem o LinkedIn também. E tem aquele. Você tem o link lá com todas as social medias também, que é o bento.me, né? Aquele Isso, bento.me bento.me barra, barra codista. barra condista. Então é isso, galera. Quem quiser ficar ligado lá no Twitter também do Caio Borg, lá o codista, @o codista. E finalizando, basicamente é isso. Sigam a Bimo também nas redes sociais. Tem aqui o link de todas as redes sociais da Bimo. E ficamos por aqui. Um abraço, valeu.